É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o Fábio Rappi do lado. Estou aqui com o professor Evandro Pontes aqui. Chegou 1h30 atrasado para me deixar puto. Nem o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança me fez uma merda dessa. Mas nós vamos começar. Essa moto aí que... Não, foda-se a moto. Deixa tudo. Foda-se a moto. Então é o seguinte. Nós vamos fazer um debate aqui a respeito da Lava Toga, certo? Não vai ter nenhuma edição, eles estão ali filmando também, ótimo, né? Então vai ver que não vai ter nenhuma edição, nenhum corte, deixa a porra da moto aí no meio, pra gente saber a respeito deste assunto, né? Que eu acho que é tão importante. Já foi feito diversos podcasts com o professor Pontes e tudo mais. O Fábio veio aqui e o professor Pontes gentilmente aceitou o nosso convite, só chegou um pouco atrasado. Mas eu acredito que muitas das ideias aí defendidas por diversos canais da direita, balizado aqui pelo Pontes. Então é importante falar a respeito disso, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de apresentar os dois, para falar de carreira, o que é que sabe e tal, porque são duas pessoas do direito. Não adianta um cara de direito falar a respeito, não, sou a favor, eu sou contra a Lava Toga, sem você ter o contraditório, porque o cara já vai lá, fala com um cara que é leigo, o cara vai falar sim senhor, sim senhor, sim senhor. É ou não é verdade? Falar com leigo é fácil. Agora, quando você tem um contraditório dentro do direito, é isso que interessa aqui. Então, para sanar as tuas dúvidas, vamos começar com o Dr. Evandro Pontes aqui, convidado. Diga quais suas especialidades, o que ele chegou nesse ponto no direito. Nando, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, estar me recebendo na casa dele. Honra minha. Tá me recebendo na casa dele, foi muito fidalgo, foi muito cortês. Mais fidalgo e cortês do que o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que teria me mandado a puta que pariu se eu tivesse chegado atrasado. É verdade. Fábio, os colega de jiu-jitsu. Todo mundo aqui é jiu-jiteiro. Faixa marrom, faixa o quê? Faixa roxa. Você? O único... Faixa marrom também? o único que tá praticando aqui ainda sou eu. Oi? Não, Eu parei há 6 anos. Então nosso próximo encontro é no... Próximo encontro é no tatame. Não, então pronto, vamos lá. Agora chega de conversa mole aqui. Então, tem um detalhe que você falou que é interessante. Surgiu toda uma discussão no Twitter que eu não provoquei, porque eu tenho minha posição lá no meu cantinho e tal, você tinha a posição no seu canto, o pessoal passava os podcasts para você falou da futurologia barata, eu discordo, não é uma futurologia barata. Mas, enfim. É uma futurologia gratuita, eu não cobro nada, ela não é barata, ela é gratuita. Tá certo. É gratuita. Mas vamos fazer o seguinte, vamos organizar essa porra aqui. Mas acho que, só para concluir, acho que o lance importante, e aí todo mundo falou, o Nando Moura, tal, chamou o Fábio Rappi, tal, com o IBL, junto com o IBL, com a CNN, a gente sabe que esses merdas falam, mas tudo bem. O ponto central e do qual eu concordo, e a gente falou sobre isso na DM, é que se tem uma discussão sobre escala pentatônica no Twitter e você discorda de mim, eu vou chamar o Kiko Loureiro para debater com você. Eu vou discutir esse troço. O Loureiro já está em modos e tudo mais. Mas, cara, eu vou discutir esse assunto com você? Eu não vou discutir, porque eu não tenho a profundidade técnica necessária para discutir. E eu entendo o teu ponto de vista de você ter chamado o Fábio Rappi, que é a pessoa com quem você se orientou. Eu vou olhar bem sinceramente. Meu irmão não gosta de aparecer em câmera, mas quando ele estava ouvindo o seu podcast, ele falou, mano, cara pedante pra caralho, esse podcast tá uma merda. Foi o que meu irmão falou pra mim. Seu irmão, Exatamente. Aí eu falei, por quê? Por quê? Aí ele falou, não, puto, o cara tá falando várias groselhas. Foi o que ele falou pra mim. Mas nós vamos organizar aqui da seguinte maneira. Eu sei que você é um cara muito competente dentro do direito. Você é doutor de direito empresarial, é isso? Doutor em direito empresarial. Eu me formei lá idos de 96, tem algumas coincidências na minha turma, outras pessoas se formaram nessa turma aí de 96. Depois fiz MBA, saí do país, fiz outras coisas, voltei pro país, fiz mestrado, doutorado, fiz uma segunda... E hoje você dá aula no INSPER, certo? Me desliguei do INSPER, eu estou me desligando completamente do direito. Estou saindo da carreira acadêmica e estou numa fase de transição. Minha situação hoje é em fase de transição. Eu estou em transição agora com projetos pessoais que vão se afastar um pouco do direito durante algum período. Entendi. Tá? Mas eu vivi todo esse tempo aí, a gente está falando de 27, 20 e poucos anos aí, dentro da carreira jurídica. Eu fiz mestrado, fiz doutorado na São Francisco, tem uma segunda faculdade de letras, sou formado em grego e latim. Você conheceu o Morgenstern lá?
Conheci o Morgan lá, a gente foi colega. O Morgan chegou depois de mim, eu me formei antes dele. Então, esse é um resumo aí do meu quadro de experiências. Trabalhei muito tempo com direito empresarial, mercado de capitais. Então, E é pronto, daí que eu agora venho. vamos pro Paulo. Você é o quê? Putz, Menininho, diga pra mim. sou um advogado, cara. Você é Sou advogado? advogado, professor de direito, mais advogado que professor. O dia todo no fórum. É isso aí. Não me desliguei do direito. De vara em vara todo dia. De vara em vara. Brincadeira, desculpa. Mas vamos começar, é o seguinte. Vamos lá, rápido. Tente explicar para as pessoas rápido. Por que você é contra a lava-toga? Você já chegou aqui antes da gente ligar a câmera e falou assim, não, mas eu não sou contra a lava-toga, porra. Mas deu a entender para diversos desses canais aí de direita verdadeira que você falou que isso aí é uma esparrela. Eu entendi isso. Ou eu sou burro pra cacete? Porque o que eu entendi naquele podcast que você falou, isso aqui é uma esparrela. Isso aqui é uma coisa de idiota. Isso aqui é uma coisa de imbecil. Então me diga, por que é uma coisa de imbecil? Ela não é só uma esparrela nem uma coisa de idiota. Ela é um instrumento absolutamente inadequado para você buscar o que você pretende. O que você pretende... Vamos dar um passo atrás antes de falar de lava-toga. Vocês topam dar um passo atrás? Sim, pode ir. Então, o passo atrás que eu quero dar é o seguinte. O que é que você busca com a lava-toga? Você quer o que com a lava-toga? Você quer, através de uma CPI, achar o quê? O que você quer? Bom, Qual que é a ideia? não, primeiro que eu preciso saber de você é porque você é contra. Entendeu? Mas o que eu quero é o seguinte. O que eu quero com uma... Eu vou lhe dizer bem claro. Eu não tenho nenhum tipo de fantasia de que a lava-toga vai pegar aqui e vai sair Gilmar Mendes algemado ou qualquer coisa do tipo. Eu não tenho fantasia. O que eu quero com a lava-toga é montar a porra do circo para o povo ficar puto e ver o que está acontecendo. Ah, entendi. Certo? Agora eu entendi. Sim, mas e aí? Vamos lá. Você Entendi. já deu o seu passo atrás. Agora A deu na frente. finalidade pela qual você busca a CPI da lava-toga é uma finalidade política. Não é uma finalidade jurídica. Certo. Então, quer dizer, a sua finalidade, a causa pela qual você defende a lava-toga é uma causa política não jurídica. O podcast foi num sentido, primeiramente, jurídico, porque a CPI não é um instrumento jurídico, de maneira nenhuma. Ela não tem finalidades, ela não tem buscas jurídicas. Ela tem buscas de natureza política. Essa é a razão pela qual a CPI ocorre dentro do Congresso. Essa é a razão pela qual uma CPI pode ser presidida pelo Tiririca. Tiririca pode presidir a CPI. Não sei se isso vai acontecer, não Essa vai, não sei porra quais vai os acordos. acontecer, Não né? vai. Até porque nós Mas eu estamos falando do te falando, Senado, não tô estamos te falando falando em do tese. Congresso, né? Não sei se ela pode ser uma CPI mista, não sei como Não, esses mas aí caras vai, vão fazer. aí vai, Mas a CPI do mas Senado, vai você tem razão. Sim, mas muito bem. Muito bem. Agora diga por que você é contra. Eu lhe disse por que eu sou a favor. Eu quero circo político. Então, Entendeu? vamos Agora lá. por que você é contra? O que aconteceu ontem? Tem tanta putaria que aconteceu ontem. Não, você tá falando coisa exatamente boa, do Nando. quê? A reforma Coisa da Previdência. boa. Reforma da Previdência. O que aprovada? aconteceu com a reforma Sim, da Previdência? desidratada, era para ser 1,3, vai no final 700 bilhões, mas beleza. Tudo bem. Hoje, o Certo. que aconteceu durante a madrugada? E hoje à Sempre tarde? está dormindo. Não. E à tarde, o que aconteceu? Tava te esperando. Eu tava te esperando, exatamente. Esperando uma hora. Então, o que aconteceu à tarde? Você teve toda a votação de destaques que poderia desidratar mais ainda, os destaques foram chutados, Sim, a reforma sim. da Previdência está concluída, maravilha. O Senado está com a pauta limpa, ok? É. Ele, a partir da pauta limpa, muda completamente a característica política de como o Senado pode encaminhar as coisas. Para fins de insuflar o povo, etc., levar o povo para as ruas, eu posso assegurar para você, te garanto, o melhor instrumento para isso é o pedido de impeachment, do qual você já tem uma estrutura montada, uma petição ultra bem fundamentada, e aqui a gente está falando de estratégia política, de causas políticas. Estou discutindo a questão política Certo. com você e não é uma questão de estratégia jurídica. Estratégia jurídica, ele vai refutar e eu vou discutir com ele a questão de estratégia jurídica. Aqui a gente está discutindo só o lado político. Tá? Para o lado político, é muito mais precioso que você busque um target específico com provas, com um manancial perfeito do que já existe, de coisas praticadas, do que você abrir uma caixa de Pandora para o Randolfo Rodrigues, pro Contra Rato, para o sei lá quem, para o
senadora Selma. Muito bem. Sei lá, muito mas bem. quem tem, Então você entendeu? é contra a CPI da Lava Toga, você acha que um instrumento específico para isso seria... Eu quero entender, e as pessoas precisam entender também. Um instrumento específico para isso seria lutar por um impeachment, e você também levanta diversas coisas que ela poderia ser ali desvirtuada, né? Eu também não discordo disso por Randolfo Rodrigues ou etc. Agora vamos para o professor Fábio. Fábio, por que você é a favor da Lava Toga? Na verdade, eu vou usar um argumento do professor Evandro e do Flávio. Nem doutor, nem professor. Então, do Evandro. Ao final do podcast, a frase acho que foi do próprio Flávio, em que você concorda. Posso chamar de você? Pô, deve. A última frase foi, bom, o único instrumento... É porque a gente está falando de um podcast lá atrás, e nós não tínhamos nem tido ainda a aprovação do primeiro turno da reforma. Exato. Então, hoje até acho que mudaria. De repente, se fosse feito um outro podcast hoje, talvez a abordagem de vocês até seria diferente. Seria diferente, por porque conta o contexto mudou. político tá, Ok, eu compreendo. modificado. Mas eu vou falar como se nós estivéssemos naquele tempo para fazer algum sentido, né? Tá. Então Vou vocês tirar o meu terminam, boné do maga aqui. vocês terminam o podcast dizendo o seguinte: bom, mas é o único instrumento, é a única via que nós temos é a Lava Toga. Essa é a frase do Flávio ao final. Do Flávio Morgan. É o final da frase dele. Não vou me recordar Mas do eu acho que contexto. até devo ter aí, enfim. Eu tenho. É o final. E ali vocês falaram desde do positivismo, achei super bacana, deram uma introdução legal, falaram do processo legislativo, para chegar no meio, contextualizar, achei didático. Mas ao final, chegou à conclusão que talvez aqueles que defendam, e aqui não falo por todos, falo por mim, por aqueles que eu conversei, aqueles que defendem a Lava Toga, ao final nós temos a mesma conclusão. É de que naquele momento, o que nós tínhamos? O impeachment, 40 engavetado. Não tinha mobilização. Ele não está engavetado, né? Na verdade, ele tá parado. Tá parado. Eu estou deixando para uma linguagem menos... o público que me segue lá pediu, menos juridiquês. Então, assim, tá engavetado, tá parado, tá ali, aguardando. Certo? Não tem o movimento das pessoas. E nem o movimento daqueles que não apoiam a Lava Toga naquele momento e apoiam o impeachment e fala desse levante, ninguém se manifestou também. Todo mundo calado para levantar as pessoas. Então, assim, tudo parado. Me parece que aí também vai ao encontro o que o professor Carvalhosa, ao defender a Lava Toga. Eu fiz uma metáfora, naquela ocasião que o Nando fez o convite, ou aceitou o convite no vídeo que eu participei, de vocês, ele disse o seguinte, eu fiz a seguinte metáfora. Você está numa guerra, eu sou um ex-militar, e é verdade, eu sou um ex-militar mesmo. Você está numa guerra, então você tem ali um pedaço de pau e a metralhadora. Qual é o mundo ideal na guerra? Metralhadora. Não sei. Eu estou falando um soldado, você está lá na frente. Leia-se, você é o soldado, tem metralhadora. Esse é o mundo ideal. Eu não sei, meu adversário está aqui. Ele está Não, aqui perto, esse- ele está lá longe, depende. Imagine, você está numa guerra. Né? Numa guerra você não... Sim, entendi. Você É como a gente está hoje. Você está ali, mas- numa guerra. Eu estou falando guerra de campo. Entendi, Deixa eu mas só essa é uma concluir a diferença metáfora. importante. Deixa eu só- Onde é que está meu adversário? Ele Na está aqui fre- na- perto ou ele está lá longe? Está perto de você. Imagine que a metralhadora seja o mundo ideal. Então a metáfora é essa. A metralhadora é o mundo ideal. O impeachment é o mundo ideal. Só que você não tem essa metralhadora. Por algum motivo ela se perdeu. Você caiu, ela perdeu, você não tinha, acabou a munição. Você tem um pedaço de pau. Para o militar, o recuo não é uma opção naquele momento. Então ele pega o pedaço de pau com o que tem e vai. E ainda que morra, enfim, você tem que ser ato heróico. Eu acho que naquele exato momento do podcast, o que nós tínhamos era só a Lava Toga. Mas aí nós vamos entrar nas minúcias. Então, acho que esse é o ponto. A gente não tinha nem a Lava Toga nem o impeachment. A gente não tinha nenhuma das duas opções para aquele momento. Não, a discussão, eu digo. Na discussão a gente tinha a Lava Toga. Porque tem um trecho, não sei se depois o Nando pode colocar, tem um trecho em que vocês... Eu entendo a dinâmica do programa ali, tem aquela coisa de ser mais cínico, incitar ali aquele ousar a ofender, eu entendo tudo isso. Né? É como você ir num show de entender aquele contexto. Eu sei que aquilo ali não é no seu dia a dia. Né? Agora, tem uma hora que vocês afirmam o seguinte, quem defende a Lava Toga é um imbecil, não sabe. E naquele momento, eu tenho que fazer a conexão, e não estou te colocando aqui numa saia justa, longe disso, mas, puxa, será que o professor
Carvalhosa é tão imbecil assim, não conhece o Senado, né? Porque no final é isso que a gente vai tem dizer. Esse áudio aqui, porque é ele que está encabeçando. Então, vamos lá, Fábio. Antes da gente continuar, só Pode colocar aqui botar o áudio, para a pode pessoa botar o áudio contextualizar. Que são os processos de impeachment que foram protocolizados elaborados e protocolizados, a maioria deles, pelo professor Carvalhosa, do qual me espanta, né, o fato de ele defender a CPI, porque ao defender a CPI, ele passa, do ponto de vista lógico, filosófico, a afirmar que o seu processo de impeachment é fraco. O seu próprio trabalho em relação ao impeachment tem menos validade do que aquilo que ele passou a pregar depois. Em relação especificamente ao Carvalhosa, a única, vou colocar aqui uma desculpa ao que ele faz, é porque assim, ele tá atacando por todas as frentes, presumindo que uma das coisas não vai pra frente. Mas por outro, só que exatamente o que eu concordo. Mas não, na verdade não é uma adversativa que deve vir aqui. Nós, pessoal do senso em comum, pessoal que é inteligente nesse país, que quer se informar de verdade, ao invés de ficar só lendo notícia e manchete. O cara é bichão mesmo, hein? Calma aí. Notícia o dia inteiro. Nós temos um dever de mostrar e mobilizar a população para falar, olha, vocês precisam ir para a rua para pedir impeachment. Bom, é isso aí. Bom, ainda não vi eu chamar ninguém de imbecil aí. Não, mas tem não é na essa outra parte, aqui não é essa parte. Eu chamo muito, assim, mas nesse caso aí não é esse... Aí tem aqui, ó. Exatamente. Você dá um poder de polícia não técnico, um poder de polícia política. Assim, é de uma estupidez gigantesca, enorme. Outra coisa é você, dentro do poder, dar poder para alguém investigar o outro do lado, do poder do lado. Uhum. Isso é de uma cagada tão fundamental, assim, e tão profunda, né? Porque o próprio povo pediu algo que é inoportuno e ineficaz e inconveniente, sem saber o que é que tem burocraticamente por trás disso para montar essa estrutura e entregar para o povo o resultado que ele jamais receberá por meio de uma CPI. Ninguém sairá algemado, não sairá nenhum tipo de prova do qual a gente consiga complementar aquilo que já há. Só rapidão aqui. Isso assistindo. Meu irmão, ele não acompanha muito essas coisas. É um cara. Seu irmão é advogado? É, advogado. Lamento muito. Ele também. Mas o lance é assim, ele viu isso daqui e, por exemplo, em determinado momento você fala assim, pô, eu nunca falei que Gilmar Mendes ia sair de lá algemado, porque isso não é atribuição de CPI, nem Toffoli, nem nada do tipo, eu não estou esperando esse tipo de coisa. Mas nesta mesma porra de podcast, você diz assim, o Moro pode sair algemado. Você fala. Então como é que é, meu irmão? O Moro sai algemado, não sai algemado, o Gilmar não pode? Isso é simples, isso é muito simples Vamos de lá. explicar, porque a razão disso é política, não jurídica, Nando Moura. A gente não está conseguindo separar aqui um universo político de um universo jurídico. A CPI ela tem finalidades políticas, ela não tem finalidade jurídica. Uma persecução penal de primeira instância, ou que seja movida por um dos juristas mais queridos por Nando Moura, que deveria ser movida por esse jurista, que é um jurista muito querido por Nando Moura, chamado Aras, Augusto Aras. Ele, procurador-geral da República, deveria mover... Dele? Tu gosta dele? Nem o conheço. Não gosto, não desgosto, Mas sou indiferente. Eu também não conheço ele. Assim como eu não conheço o Lula, nunca o vi pessoalmente para saber que ele é um merda. Mas do Lula já tem um histórico bastante... mas o cara dá uma festa por Disseu, você não acha meio estranho, não? Pô? Eu acho ruim isso, mas Acha enfim, ruim? mas acho fora da festa do... Fora da festa Mas vamos lá, Dirceu, não vamos entrar no Aras aqui. Não vamos entrar. Depois a gente entra. Depois entendeu? a gente entra. Mas você que puxou, não fui eu. Fui eu que puxei. É lógico, de propósito. Chega porque o que acontece? O Lulu lá, o cachorrinho Lulu, toda hora ele fala, o Aras. Você que puxou. E aí o que acontece? A posição do Aras é uma posição jurídica. A posição da CPI não é uma posição jurídica, ela é uma posição política. Eu não sei se isso está claro. Sempre teve. Então, sempre teve. Pra mim. Quando você dá o mandato... É que você está partindo, me parece, com todo respeito, você está partindo do pressuposto que a gente não sabe diferenciar o álcool com o copo. Até o que fica claro ali no vídeo, essa pretensão de achar que todo mundo é imbecil. Eu acho que a discussão ela pode ser saudável, na minha opinião, posso estar até equivocado, ingênuo, que é o seguinte, as afirmações ali, e foram afirmações, você pode falar, Fábio, é a dinâmica do programa, quando você vai fazer uma brincadeira, eu entendo, mas
isso toma um corpo, e você sabe disso. Quando você fala, Evandro, você é uma autoridade intelectual. Porque você sabe disso. Quando você fala, isso ecoa. Aí um cara que não vai filtrar aquilo que... E veja, eu até falei, quando o Nando falou pra mim, ouve o podcast, eu falei assim, olha, a parte introdutória eu achei um primor. Um primor. Uma riqueza ali, assim, sem igual. É importante o aluno do direito, achei que o Flávio, eu gostei quando ele falou, o aluno tem direito, tem que escutar, e tem mesmo. Mas, assim, as pessoas sabem diferenciar que ali dentro é político. Você acha que Carvalhosa não sabe diferenciar isso? Não Será sei. que ele é um tapado? Não sei. É uma sob ponto de pergunta. vista político, ele Ele é tapado? Tem muitos defeitos. Não, Pô, não sob é- ponto de vista, Não, sob tô ponto de falando- vista político, Então- para compreender o jogo político, sem a menor sombra de Então dúvida. ele não tem essa condição. Ele não tem. Nem Ele a não tem Janaína habilidades. Pascoal. Essa é uma desgraça. Uma desgraça, um horror. A leitura política dela é vergonhosa. Sim. Ela não tem capacidade de leitura política alguma. Nenhuma, nada. Janaína Pascoal é uma grande jurista, é uma grande professora. Sim. Sou formado na turma de 96, te falei, uma coincidência, foi minha colega de turma. Não tinha contato pessoal com ela na faculdade, tive contato recentemente. Mas a leitura dela do cenário político é desgraçada, é horrível. Ela não tem condições de leitura do cenário Quem político. tem essa leitura boa? Quem tem? Carlos Bolsonaro tem uma leitura excelente do cenário político e, graças a Deus, o presidente da República que a gente tem uma das melhores leituras políticas do cenário. Paulo Guedes tem uma puta Flávio leitura. Essas Bolsonaro pessoas tem? não vão atuar nem na CPI, nem tampouco em processo de impeachment. Dentro desses dois Lógico que instrumentos. não. Esses Quem seria não. a pessoa? Não, porque assim, a gente já excluiu... Quem vai atuar dentro da CPI, Quem seria uma boa pessoa ali? para poder atuar ali dentro, no Senado? É porque- Ninguém. 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 Em quem eu vou confiar naquele Senado? Não, ok, então, Quem eu então confio? a gente parte do pressuposto Não que tem ninguém ninguém. serve, então o instrumento está morto. Sob o ponto de vista do objetivo que a gente busca, é óbvio que o instrumento está morto. Porque para aquele foro, a CPI não é adequada. Eu vou dar um mandato para um Senado Mas em se que a ninguém grande presta- maioria é de esquerda. Bicho. E assim, todo o manancial que defende isso... Então ninguém e aí- presta, mas você votou, acredito eu. Você não anulou o voto. Não, eu votei no Bolsonaro, Votou. obviamente. Sim, mas não tem só Bolsonaro, né? Você vota no legislativo. E nem naqueles que você votou serviria. Não, nem nos que eu votei serviria. Não vou falar para você falar o voto, não. Faria Não, isso. mas deixa ele... Quer que eu te fale quem foi? Não. Mas, ó, Eu não, votei no cidade. candidato do PCL, do qual eu me arrependi. Foi o Flávio. Profundamente. Foi o Flávio. Não sou do Rio de não, Janeiro. Eu sou de São Paulo. Votei Não votou no Eduardo? Não, votei no Major Olímpio. O Eduardo é Eu federal. votei no Major Olímpio também, mas eu não me arrependi. Eu me arrependi no Me começo. arrependo profundamente do voto. Eu me arrependi no começo, mas achei que ele brigou valentemente pela Lava Toga, você tá entendendo? Uhum. Mas se você chega pra mim e fala assim, meu irmão, é o seguinte, ninguém presta, o instrumento está morto, nós estamos fodidos, então tu tá falando de impeachment por quê, porra? Porque o impeachment é um instrumento completamente diferente. Mas as Esse é um pessoas são- instrumento mas como é que As jurídico. pessoas pessoas são vai as conseguir mesmas, né? 50 votos, As cara? pessoas são as Tu tá mesmas. doido, rapaz? Nando Como é que Moura. tu consegue 50 votos? Nando, 34. eu já derrubei 2 presidentes da República com impeachment. Certo. Quem é o Gilmar Mendes perto da Dilma? Sim, mas quando eu estava Mas lá... eram as pessoas, é curioso isso aí, a gente derrubou, a gente foi às ruas Porque, e tal, é. mas é curioso que a composição era pior do que a que está aí, né? Isso. Então nós tivemos que, no fim das contas, fim ao cabo, aí nós tivemos que confiar no Senado. No fim foi isso, né? Nós tivemos que confiar no Senado. E outra coisa, São, bicho, são, Não, são tudo duas, bem, são é duas porque coisas assim- diferentes. Uma coisa é a confiança política no Não, processo. não, Mas, ok, entendi. Você entendeu? Assim, no final, legal, nós derrubamos. Não, mas não foi você que foi lá e votou. Né? Falar, eu quero. Mas que... com o mesmo mas eu- objetivo, mas é eu uma- entendi. com a mesma É que eu tô finalidade. te O que falando. ele quer é ir às ruas para pressionar e mas poder... mas enfim. até aí fica papo de comadre. Eu concordo contigo, me parece que você concorda comigo. Ir às ruas, o impeachment, isso tudo é a metáfora da metralhadora. É o mundo ideal. É eu pegar e falar, puxa, aqui a gente Exato, derruba. mas Mas por que eu não vou buscar a metralhadora? Não. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Eu Agora concordo vamos falar de efeito colateral e futurologia gratuita, da qual a minha futurologia gratuita tem 100% de acertologia. Isso é um negócio Não, importante. mas você concorda que Se é eu colocar, futurologia?
Se eu colocar no meio do caminho, mas ela é uma Que é uma futurologia. linha que eu também concordo, que eu também, dali pra frente, eu É faço uma futurologia baseada em dados. E aí eu vou recuar em alguns dados, você vai compreender aqui, nos dados que eu trouxe. Tá? O que acontece quando eu coloco uma CPI no meio para buscar um impeachment, do qual eu já tenho um instrumento jurídico para isso, e eu falo, fui aluno do Carvalhosa, eu acho o Carvalhosa juridicamente um gênio, ele é genial juridicamente. Politicamente a leitura dele está incorreta, é uma leitura fraca do cenário político. Não tenho a menor sombra de dúvida de dizer isso e afirmar, inclusive pessoalmente para ele. Ele já me puxou a orelha diversas vezes, já dividi congresso com ele, enfim, ele é um cara divertidíssimo, mas em relação à leitura de cenário político, a leitura de cenário político dele está falha. Ele não tem uma leitura de cenário político adequada. Para mim, quem tem a melhor leitura de cenário político é um cara chamado Olavo de Carvalho. Esse, sem dúvida, esse tem uma leitura absurda do cenário político. Ele consegue prever coisas com 20, 30 anos de antecedência. Em relação especificamente à questão da CPI, por que eu vou colocar uma CPI no meio para depois buscar um impeachment? Pô, eu vou buscar a CPI para chamar o pessoal para ir para a rua, e aí o pessoal indo para a rua, e eu vou para a rua para quê? O que eu busco com esse efeito? Né? Eu vou lhe dizer o seguinte, o próprio Olavo ele chegou a comentar e falou assim, olha, eu acho uma besteira ir atrás da CPI da Lava Toga, e eu acho uma besteira também tão grande ser contra ela. As duas coisas, tá bom? Então as duas coisas. Quando você fala você precisa de 54 votos para o impeachment, e você sabe que não existe nenhum movimento para isso. Não existe ninguém falando a respeito disso. Quando nós já chamamos as pessoas para ir dia 26 nas ruas através da Lava Toga, você está entendendo? E estava quase lá. Estava com 26 assinaturas, 27, conseguiram as 27. E depois um cara lá amarelou e falou, não, eu não vou pôr. Não vou pôr, Eu não vou tá pôr. vendo como é que funciona? Mas e aí, bicho? E aí você vai atrás dos 50? Pra mim você chega e fala, o Flávio vai assinar essa porra. Eu vou atrás dos 50 num processo que é muito mais concreto. Eu tenho uma lei prevendo fases, eu tenho como pressionar, porque eu tenho como prever o que vai acontecer. Não, mas aí você, num impeachment eu tenho controle sobre o processo. Mas aí você está sendo jurídico Na e CPI, eu vou concordar contigo. Exato. Uma vez que eu ali tudo busco a bem. finalidade política, aí eu escolho o instrumento jurídico. Não, eu concordo. Isso eu não, volto a dizer aqui, a gente vai ficar, acho que se a gente ficar daqui 2 horas, a gente vai ficar batendo na mesma tecla e eu já tô ficando até com fome. E eu acho assim, até aí tudo bem. O problema é, nós não temos essa movimentação, mundo real. Saindo daqui, nós não temos essa movimentação. Então vamos fazer agora. Vamos começar agora. Mas Pedir o depois impeachment de do Gilmar Mendes agora. Mas Vamos lá. depois, irmão, presta atenção. Depois de dia 26, até que você chega e fala assim, ó. Você falou o seguinte. Ache uma convocação de manifestação de rua com Lava Toga. Dia de 26 foi 100% reforma. Um outro impeachment Lava Toga. Só o MBC levantou. Errado. Nenhuma manifestação de rua foi pela Lava Toga. Todas foram pelas reformas. Isso contrariando o MBL. Agora, tá aqui, ó, dia 28. Tá aqui, ó, todos esses movimentos aqui a favor da Lava Toga. E você vai dizer pra mim, bicho, você tem a coragem de dizer na minha cara, eu quero ver agora, que nós não chamamos cara pra Lava Toga. Eu, Alan, Lilo, professora Paula Marisa e tudo mais. Eu quero ver, diga na minha cara que eu não chamei. Que você não chamou? Não, que essas pessoas não chamaram. E que não, e os movimentos aqui, porra. A porra dos movimentos, 28/4. Tá aqui, ó. Ativista Independência, Avança Brasil, São Paulo sei o que lá, Juntos pelo Brasil, ANB. A porra toda, bicho. E outra. O que aconteceu no dia 28? E outra é o seguinte. Aconteceu o que no dia 28? Aconteceu o quê? Você estava no caminhão, na Paulista. Você estava no caminhão. Você falou de Lava Toga? Eu não, claro que falei. Você pode. Eu tava lá no Você caminhão. pegue o discurso completo e diga que não. Você vai pesquisar. Então eu vou pesquisar. E outro é o seguinte. Não, pois aí você vai quebrar. Ali era E reforma. você vai quebrar sua cara. Mas o ponto não é esse. Não, calma. Vamos terminar. Ok. Eu, além disso, em cima do caminhão, eu via todo mundo ali embaixo com cartazes pela Lava Toga. E lendo. É ou não é? Verdade. É ou não é? Então, meu irmão, você vai dizer que nós não fomos na rua? Agora é o seguinte, calma, nós vamos chegar lá. Dia 26, todo mundo para ir pro negócio. Passa o tempo. Aí, de repente, vai o senhor Alan dos Santos, junto com a entrevista com o Flávio Bolsonaro. Calma. Não, o Alan dos Santos não tá aqui. E não, tudo bem. Discute Mas comigo. depois daquilo... Não, comigo, o Alan não tá aqui. Sim, mas o Alan não tá aqui. Certo, mas depois daquilo começou a mudar.
Não, esse negócio de lava-toga é coisa de imbecil. Não Isso é coisa de não idiota. não, Isso é não, coisa de não sei o que lá. não. Como que você vai? Agora, você não está falando de política, nós não estamos falando do lance jurídico. Nós estamos falando de política. De política, certo? exatamente. Então vamos falar de política. Eu sei como falar para milhões de pessoas. No meu canal eu falo para... Todo dia, a média de visualização é 900 mil, 1 milhão. Todo dia. Tá? Não do vídeo, mas no geral, do canal. Essa é a média de visualização. Cada 48 horas. Só no YouTube. Como é que eu vou ter cara para chegar para aquelas pessoas que eu convoquei no dia 26 e falar assim, galera, desculpa, esse negócio de lava-toga é coisa de imbecil, agora nós vamos atrás do impeachment. Como, meu irmão? Com humildade, com humildade. Pô, errei, realmente chamei Evandro Pontes na minha casa, Não acho que ele errei. chegou pra mim e falou, olha, realmente, CPI é uma coisa de imbecil, e te digo mais, CPI é coisa de esquerdista. Esquerdista adora CPI. Ah, mas peraí, CPI é coisa da esquerda. Você Então não vai fazer a CPI do Foro de São Paulo. Com todo respeito. Você tá me Então não vai chamando- fazer. Agora você tá me chamando de esquerdista. Eu não tô te imbecil. chamando, você é. Ah, eu sou esquerdista? 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 Porra, tô com a tua dissertação de mestrado, quer que eu leia aqui? Não, mas peraí. A questão é... É ou não é? minha Quer que eu leia avaliar? aqui? Não, é. minha Não, você que avaliar. se colocou. Não, a gente tá falando de lava-toga, você acabou de falar. Fábio, vamos falar. eu Não, falei, eu não CPI sou, é coisa de eu sou- esquerdista. Aí você falou, você tá me chamando de esquerdista. Então, mas você é. Mas eu tô te perguntando. Não, eu sou. Você perguntou, eu tô te respondendo. Cara, você é. Você quer que eu fale aqui? Eu vou ler aqui. Então, por favor, Posso leia. ler? Posso ler tua dissertação de Se mestrado? você veio pra isso. Não é que eu vim pra isso. Não, se você Você veio pra que aí- colocou, você Não. colocou o argumento na Não, mesa. eu Posso não ler tô- ou eu não? a gente tá discutindo. Você começou falando o seguinte, ó. É o seguinte, olha como você começou falando. Olha aqui, ó. Peraí. Eu quero discutir lava-toga. Você quer discutir a minha dissertação de mestrado? Então você que pôs na mesa, cara. Não, eu não, você eu não que pus a minha dissertação de Como mestrado. não? Eu tô Você não colocando. O que é essa nota de rodapé aqui, ó? Lê Lê aqui nota pra de mim. rodapé. Putz. Não. Ah, mas aí, mano. Ah, mas É, mano, então, É, vamos mas ler aqui. uma nota de rodapé. Quer dizer, Você quer que eu leia o texto? Você vai me qualificar. Você quer que eu leia o texto? Ah, bom, você desculpa, cara. Você não Você vai quer, falar- você quer que eu leia o Você texto não- aqui, ó? Evandro, Vai. O Nel... Deixa ele ler. Quer que eu leia? Não. Deixa ele ler. Posso ler? Pode ler. Lê aí. Vocês botaram áudio meu? Leram Não, coisa a minha? gente, ó, pera só um pouquinho. O neoliberalismo- Evandro, o neoliber- Evandro, deixa eu falar. Eu não trouxe áudio nenhum aqui. O que eu trouxe aqui, ó, para você saber? Para você ver que eu não uso argumento ad hominem. Eu não estou Como aqui. não usa? Você puxou o argumento ad hominem, Fábio. Não, tô falando de mim. De mim. Então vamos Eu- falar de o que você. eu- Você o que que eu- propôs não, falar não. de você. Deixa eu terminar. Você é esquerdista sim, Deixa cara. eu Tá aqui, ó. terminar. E infelizmente são raras as entidades sindicais fortes, combativas e reivindicatórias para a defesa de seus filiados ou a categoria profissional que representa, sem influência do poder econômico dos empresários. Podemos verificar que os sindicatos mais atuantes estão localizados. Olha isso aqui, ó. É sabido que a teoria keynesiana sobre a hierarquia das normas. Eu não tô lendo descontextualizado. Claro que tá. Não tô. Não, então calma aí. Que você é esquerdista eu não tenho sombra de dúvida. Calma aí. cara. Calma aí, só falar um negócio. Calma aí. Olha, se você for pegar o Olavo de Carvalho lá pela década de 70 e tudo mais... Isso aqui não é década de com- 70. Mas tudo bem. mas Se isso você aí for Foi de 2 anos atrás, Sim, né? mas 2 você anos atrás, seja honesto. Qual é a data disso aí? 2014. Então não são 2 anos atrás. 5 anos atrás. Então você mudou? Não, ué, eu não posso mudar? Pode. Você Eu mudou? não posso. Você era esquerdista não, ou não não era? era esquerdista. É que Como? isso tá Ah, não. descontextualizado, Pera, ele cara. tem que ler Isso é um tudo, trabalho né, cara? jurídico. Não, Você não. sabe como é isso, sabe E como eu sei como é. Você sabe como é a relação Procura Eu li. qualquer trabalho jurídico meu, Eu li os seus qualquer trabalhos. ponderação, Eu li qualquer e ponderação gostei. esquerdista. Eu gostei. Eu não gostei do seu. Então, mas assim, eu não gostei. só A que tua assim, ponderação vamos é lá. esquerdista. a gente está discutindo uma coisa seguinte, olha só, eu trouxe aqui uma série de argumentos relacionados ao seu podcast, porque foi para isso que eu fui chamado aqui, e eu trouxe aqui argumentos jurídicos. Essa questão da política... Na tua dissertação de mestrado não é jurídica? Não, eu tô falando da lava-toga. Eu sei que você tá falando da Do lava-toga. que a Eu tô gente vai dizendo que falar? CPI é coisa de esquerdista, cara. CPI é Mas coisa então de não vamos esquerdista. fazer a do eu CPI do não Foro tô de São fa- Paulo. Então, Essa aí acabou. Então, essa daí é Então, esquerdista. agora é de direita. Então, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Tem um texto meu no Renova que chama A Arte de Legislar. A direita não sabe legislar. Assim como a esquerda não sabe fazer memes, a direita não sabe legislar. A direita está aprendendo a utilizar o judiciário agora.
no caminho. Então, mas como que uma coisa é verdade e a outra é mentira? E as duas coisas são... Eu concordo com você que a CPI não é um instrumento adequado. Eu estou desde o início falando isso. Você Então, quer, pronto, cara. você quer Pra que- achar... pra que não, pra que a gente está discutindo não, isso aqui? mas é porque eu Eu concordo. Não, Meu Que não é irmão, um mas instrumento eu também adequado. não, não. mas a gente sabe que não, eu comecei com a metáfora. Não é o melhor instrumento. temos que usar o melhor pedaço é o de pau, impeachment. cara. Agora, assim, no final do áudio de vocês, o Flávio, eu estou dizendo aqui que você disse porque você não discordou. Né? Pode ser que você tenha até discordado. No final, vocês dizem, bom, é o que nós temos. Não é o mundo ideal. As ponderações que você fez durante a sua explanação no podcast, ela faz todo sentido quando você tem realmente ali o processo de impeachment como ideal. Só que naquele momento nós não tínhamos ele como ideal, não tinha ele ali. Tava 40, estão engavetados Fábio, pra até que hoje. eu precisava de um impeachment naquele momento? Eu tinha outras prioridades. Com todas as prioridades eliminadas, agora vamos discutir poder judiciário. E vamos pra porrada. Eu não vou discutir poder judiciário para dar mandato para um filho da puta lá no Senado, que seja ele quem for, não vou dar nome para quem quer que seja, vou dar para um desgraçado lazarento da esquerda mandato para esse cara costurar coisas nos bastidores, até com as pessoas que você tem criticado, e vou endossar algumas críticas que você faz. Calma. Vou endossar algumas críticas que você faz. Não sei que tipo de costura política ele pode fazer com Flávio Bolsonaro, do qual eu tenho inúmeras restrições e boto isso aqui aberto, sempre tive. Tenho inúmeras restrições em relação ao Flávio Bolsonaro, em relação a posições políticas dele. As posições políticas dele me desconfortam. Não são posições alinhadas com o governo. Só que a minha postura estratégica é nunca bater em quem está do meu lado. Flávio Bolsonaro está do meu lado. Para que ele seja atingido, já há um MBL para bater nele, já há uma tropa da esquerda para bater nele, já há um Ministério Público, há outras pessoas para essa função. Eu não vou assumir essa função de bater em quem está do meu lado, mas eu posso cobrá-lo politicamente, nunca ostensiva e abertamente. É uma questão estratégica minha. Por que eu vou dar mandato para um senador investigar um ministro do Supremo, não sei de que jeito, não sei de que forma, um mandato aberto, de qualquer jeito, para uma esquerdalha violenta que tem dentro do Senado, sendo que eu posso pressionar esse cara diretamente num processo jurídico e dizer, passo a passo, meu amigo, a parada é a seguinte, Mas você acha você que tem tem 5 mas você dias, acha que tem- você tem 5 Mas dias, você acha que senador tem- fulano. Mas você acha que nós temos... Você tem 5 Não, dias você para acha- inquirir fulano, Só isso, que no aquilo. início E você vou disse- pra rua. só que É no 1 ini- milhão, é 2 Tudo milhões bem, e vou só que no pressionar ini- igual no foi com a início do Dilma. vídeo você- Até conseguir Mas os no 50 início do votos. vídeo você disse, olha, nós não temos, não dá para confiar nesse... eles que vão tocar esse processo. Justamente porque E não aí- dá pra confiar, o impeachment eu consigo pressioná-los. CPI não tem pressão. Aberta a CPI, aqui, cara. É esse Mas o problema. a do Foro tudo bem. A do Foro tudo bem, Ah, porque tá. essa é uma Mas CPI da deixa- direita. mas deixa eu lhe falar. Essa é uma CPI Deixa eu- da Mas direita. vai ter Deixa eu lhe esquerdista perguntar lá. uma- deixa eu lhe Vai per- ter esquerdista. Vai ter esquerdista, mas aí a minha briga é política com os Porque é um caras. instrumento de minoria. Vai ter esquerdista lá. Vai, mas aí é uma briga assim, política. não, tudo Essa bem. CPI eu sou favorável. Mas porque esse tipo de CPI, e aí eu já começo a dizer, esse é uma CPI de aprendizado para a direita. A direita nunca fez, nunca usou, nunca partiu para uma CPI. Não, tudo bem, a mas direita não domina mas as esse duas processo. as duas CPIs, pelo que eu estou aqui compreendendo, assim, nós temos uma linha em que até um dado momento eu e você estamos concordando. Menos nas suas dissertações de mestrado, tudo que é bem. de esquerda. Cara, tudo bem. Se você acha isso daí, não tem Não é problema. que eu acho, ela tá aqui. Não, se você é acha... que vocês não deixaram eu ler. É porque não é... Porque é o seguinte, eu não sou objeto de análise. Objeto de análise Não, é aqui que você a se CPI. pôs como objeto de Não, eu não me análise. pus. Lógico Você que está me colocando. Não, entendeu? você me chamou de esquerdista? Eu não. Eu não te chamei de esquerdista. Mas eu te chamei, você Então, é. mas assim, qual é a... Assim, qual é a... Eu sou também. Isso é producente? Porque os caras, por exemplo, os caras que você... Você é esquerdista? É, eu sou esquerdista. Você é aluno do Olavo, pelo amor de Eu Deus. também Mas sou! Eu também sou! Quando que você entrou? Eu também sou. No COF? Quando que você entrou no COF? E qual é o problema? Não, quando e que você qual entrou é no o COF? problema? É que eu tô falando assim, o objeto de Desde análise... quando? Desde quando que você o é objeto... aluno do Olavo? Eu te mostro aqui, ó. O objeto Não, tudo de bem, análise... eu não- Você quer ver? desde Ele é quando? aluno do Você, COF também, você quer ver? O objeto de Não, não análise quero, não não sou quero eu, ver. cara. Eu sei que não é você. você. Está querendo aqui, assim, atacar a minha pessoa, Não jogando tô querendo, pra galera... não é isso, pra você que desmoralizar colocou, Fábio. um argumento que eu nem coloquei. Aliás, eu estou Como você não colocou? concordando Você com que falou, você. cara. Eu estou Não, mas vamos concordando lá, com deixa- você que Porra, Fábio. tem uma determinada linha que, partindo dessa linha,
tanto o que eu falar, quanto o que você falar sobre CPI, a gente não tem assim, nem eu e nem você somos senadores, nem deputado, a gente não sabe o que acontece. Por que eu vou dar mandato pra esses palhaços? É que eu tô tipo, a gente, no fim a gente acabou dando. Você votou De no CPI? Não. O mandato. Não. Não, mas tudo bem. Mas esse mandato não inclui CPI. O É- mandato de CPI, ele é posterior. o mandato é um instrumento que legislativo. eles têm, que eles podem usar pro bem ou pro mal. Eles não têm esse instrumento. Não, a CPI eu tô falando. É um Então, instrumento ele que eles não têm. tem. Não, eles têm, tá no tudo regimento bem. interno. Então, Eles vamos lá, têm. vamos Deixa lá. eu só terminar. Então tem uma linha que até lá, o que eu e você estamos falando, estamos falando, tem respaldo. Isso eu falei pro Nando, até no vídeo, você deve ter visto, e eu falei, bom, partindo daqui, quem não concorda com a lava-toga, ou quem concorda com a lava-toga, tem razão, os dois caminhos são possíveis. São possíveis. Numa linha, dali pra frente, e aí eu vou usar esse termo pra ficar mais fácil, é futurologia, tanto da minha parte, eu dizer, não, vai dar certo, nós vamos conseguir lá o depoimento, vamos conseguir um dedo duro. Eu não posso cravar isso daí, por quê? Porque isso daí não é uma coisa que eu tenha controle. Como também eu acho, aqui é só um achismo, que você também não tem controle de dizer, não, se nós fizermos isso daqui pra frente, vai ter um cara lá que vai prender o Moro, que vai destruir a reforma da Previdência, que agora aí ficou a destempo, mas vai destruir. A partir disso, são as suas conclusões que eu preciso ter ali um pouco de fé em acreditar em ti e dizer, tudo bem, considerando lá a vivência dele, no mundo político, etc., ok. Mas dá pra cravar? Isso vai acontecer? Isso iria acontecer? Esse é meu ponto. Eu sei, você está questionando Certo, agora- aqui a minha agora- capacidade de prever o futuro. A nossa. Certo, Me agora incluo vamos lá, nessa. vamos lá, Eu me incluo nessa. Beleza, vamos Eu passar sei, pra frente. mas aí há uma- Vamos passar pra frente. Eu tenho que mediar essa porra aqui. Então é o seguinte, olha, vamos lá. Primeiro ao lance do argumento. Então chega e fala, você é esquerdista, outro não sei o que lá. Veja. Não me importa isso aí, então, pode tudo me bem, chamar, tudo bem, não tem tudo bem. problema. Tudo bem. O que me importa Não, é- tudo bem, cara. Mas aí que tá. Eu Os me ca- responsabilizo pelo que eu sou. Bem infiltrado no cofre. Sim, mas o teu, ó, por exemplo, os teus perfis que você compartilha, aqueles anônimos lá, os caras me chamam de traidor, de isentão, É moleque, de esquertista. também me xingam. Banda de merda do caralho. Um moleque de merda do caralho. Entendeu? Então, assim, você sabe aquilo que nós passamos pra caralho. Porra, Entendeu? eu Passei vi, pra eu vi, caralho. eu vi. A minha mãe sabe, entendeu? A minha família sabe, a minha esposa sabe. Então nós passamos pra caralho. Eu não sou traidor, eu não sou esquerdista, eu não sou isentão. O que nós queremos aqui? Nós queremos conversar a respeito de uma coisa. A respeito da lava-toga e de tudo mais. Não é a Especificamente. lava-toga que a Sim, gente mas- vai conversar, Nando. Então, O vamos que a falar gente precisa qual é a ação. conversar é para resolver um problema específico. Sim, a mas aí que lava-toga tá. é um meio. Você precisa me convencer. Tá e bom. você precisa convencer o pessoal. Posso usar o professor Olavo de Carvalho, anotações do COF, aula 347, em que ele faz uma análise do livro do Eugênio Rosenstock, Roussi, que ele fala das 4 partes da linguagem. Linguagem da mídia, linguagem das ciências, linguagem da propaganda comercial e a linguagem da tradição literária. O grande problema é que a gente ainda está no âmbito da linguagem da mídia. A gente precisa sair dessa situação e ir para o âmbito do que o professor Olavo chama de linguagem da tradição literária. Essa é a razão pela qual eu consigo fazer tantos acertos. Porque a gente tem que tentar olhar isso fora desse contexto do dia a dia do jornalzinho da mídia, do meme do MBL, do carinha que entra no meu tweet e fala, careca, cuzão, não sei o que, nem hora, deleto, já perdi 4, 5 contas por ficar xingando moleque e tal, hoje eu não perco mais, eu vou lá, nem leio. Mas sabe? dos acertos que você fala, por exemplo, junto com o Flávio Mogsten, eu respeito muito o Mogsten. Tá? Inclusive quando eu estava na posse, falar com ele e tudo mais. Mas, por exemplo, meu irmão, eu não quero saber do que você acha do futuro. Eu quero saber o que dá para fazer agora. O próprio Mogsten... Exatamente, cara, é isso que a gente tá falando. O que é que dá pra gente fazer agora para buscar o quê? Até agora a gente não resolveu o problema. Aí vamos chegar aqui, porque ó. a gente não sabe Sim, aí aonde tá a lá- gente quer chegar, Nando. Eu sei onde eu quero chegar, Então, mas vamos onde lá. a gente quer chegar? O que a gente quer? Vamos lá. Antes, o Flávio Mogsten escreve há pouco tempo atrás, eu compartilhei, fui junto. Ele chega e fala assim, Ricardo Vélez Rodrigues na educação. Agora este país vai ser potência mundial em questão de 5 anos. Leio tudo, porque agora vai. Que é isso aí, tipo? Que ele postou aqui em 22 de novembro de 2018. E eu estava muito esperançoso também.
Mas, às vezes, meu amigo, tava, às cara. vezes dá merda. Tá. Sabe, não dá merda? Dá. Então, por exemplo, essa do BNDES, CPI do BNDES. Pois Olha é. só, tiraram o nome da Dilma e tiraram o nome de Lula. Eu não estou dizendo que não dá merda. Dá. Eu não estou dizendo que dá merda. Eu só estou dizendo que nós não podemos deixar de tentar. Nando, isso é um negócio importantíssimo. Aqui. Quando a gente tenta, e você como ex-militar, quando a gente tem que tentar no mínimo de risco para nós e no máximo de potência, de benefício da onde a gente pode tirar. Mínimo de esforço, máximo de benefício. A gente é do jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu veio do judô. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, Eu mínimo não de esforço. posso ter, é o mínimo de risco para um máximo de benefício possível. Você não acha que é muito A esforço- CPI muito é esforço um conseguir máximo de 54 esforço com um máximo de risco, com um benefício limitadíssimo. Porque a CPI é um instrumento aberto, político, do qual eu não tenho controle para onde ela vai e do que ela pode fazer. Ele não é tão aberto, né? Porque o fato determinado, no caso dessa CPI, existe um fato determinado, até no podcast você diz isso. Isso a gente só vai saber do objeto depois que for autorizado. Não é assim. É feito isso antes. Isso é feito antes, Isso mas feito- você não, pode tudo bem. mudar Mas esse você, objeto ao longo do tempo. desde que o fato seja conexo, votação de maioria. Tem um mundo aí que não foi dito no podcast. Também não sei se era o objetivo dele, era explicar esses pormenores. Mas você diz que, aliás, agora você está, se contradizendo, dizendo, não, é feito antes. Mas no podcast você diz que é feito depois. Né? E dá a falsa impressão de que a gente vai falar, bom, vai lá, faz a CPI e vê o que dá. Não, Eu vou te feito- explicar é exatamente como é que você faz, porque como é que você Não, calma aí, vamos ver o áudio primeiro. Vamos ouvir o áudio, calma. O que ele falou? Lava-toga? O que é lava-toga? Eu não sei ainda o que é lava-toga. O que é a CPI tecnicamente? Ela só passa a existir quando eu tenho o escopo definido, e esse escopo definido vira um decreto legislativo de abertura da comissão, e dentro daquele escopo traçado pelo decreto legislativo que abre a comissão, é que eu vou saber o que aqueles determinados parlamentares... não o que eles podem fazer, porque o que eles podem fazer está na Constituição, mas até onde eles podem ir com aquelas coisas que eles podem fazer e aonde eles têm que direcionar a carga deles, né? Então, isso a gente não sabe ainda. A gente só vai saber depois. Você pede para instalar, mas você recebe Life is like a box of chocolates. Então eu tô pedindo para instalar uma CPI de um assunto que eu não sei como vai sair o decreto legislativo, qual vai ser o escopo disso. E eu vou dar um mandato para deputados saírem investigando pessoas no judiciário que a gente gostaria muito que fulano ou cicrano do STF, do STJ saísse algemado, mas esse negócio no meio do caminho, quem pode sair algemado é o próprio Moro. Então, aqui você fala que o Moro pode sair algemado, Gilmar nem não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Mas é no a âmbito CPI hipotético, Sim, mas Nando Moura. Eu tô mas falando assim, hipotético... você tá buscando algemar o Gilmar, você pode acabar achando o Moro algemado. Isso tá num sentido figurado. Eu não cravei que o Moro sairá Não, algemado. sim, eu estou Tô dizendo, entendendo você busca um negócio e pode Sim, eu colher estou outro. entendendo isso, cara. Mas para um Assim, leigo... pô, quem come ovo e cobra a cabeça, né, à Sim, noite, mas já para o cara sabe o que leigo vai de sair. Direito, um leigo de direito, e eu recebo um monte de comentário todo dia, um leigo de direito ouvindo isso, você tá louco, filha da puta, os caras vão prender o Moro. Esse é o comentário que eu ouço. esse é o ponto. Mas outra coisa que eu quero lhe perguntar é o seguinte, não precisa de um fato determinado para iniciar uma CPI? Precisa. Esse é um negócio importantíssimo. Onde é que está esse fato determinado? O dessa lava-toga, De qualquer CPI do planeta Terra, inclusive da CPI do Foro de São Paulo. Como eu determino esse fato? não, eu realmente, juridicamente, porque o conceito é aberto. O fato de determinar é um conceito difícil. Pois é, pronto, fudeu. Mas no próximo tudo podcast bem. você fala, mas tem a CPI do Correio, vai lá e investiga o Correio e tal. Precisa ter o fato determinado, porra. O problema é assim... Qual é o Pontes, fato determinado da lavatória? o problema é o seguinte, se a gente diz, eu concordo, qual que é o quando fato você determinado da lavatória? Quando você faz a introdução, e veja, diferente de você fazendo comigo, eu estou sendo justo com você. Em que sentido? Quando você faz a introdução... Eu não estou sendo justo com você. Deixa eu terminar. Você não deixou nem eu ler a tua tese Não, para... a gente lê depois, a dissertação, e ela está incompleta que eu estou vendo aí. Mas você gostou no fim? Você leu até o fim? Não gostei. Li até o fim. Eu só Pô, separei as partes Mas esquerdistas. ela é boa porque ela fala da flexibilização, cara. Tudo bem que eu tomei pau com a reforma, mas ela era boa. Mas você não é totalmente Mas favorável à isso não tem a flexibilização. porra de ver com o assunto, Não tem a ver com o caralho. assunto. Tá vendo? Ele Volta- caiu. Ele Não, mas tem volta, totalmente- volta. Não, eu não sou totalmente... Não, ainda não sou. Ainda não é? Não sou. Eu sou Você contra dá a umas flexibilização. pauladas no liberalismo aqui que eu falei Não, assim, é certeza que ele não é do MBL. É só do... Certeza, é só certeza.
Então, perfeito, No MBL. obrigado. Você acabou... Ele não é, porque do que você está dizendo aqui, Perfeito, cara, graças a Deus. você é antiliberal, profundo antiliberal. Não, não sou. Mas se você for pegar um Enéas, o Enéas também, porra. Eu Mas vamos lá, vamos não, eu voltar. também sou antiliberal. Qual é a câmera que eu tô? O Enéas Você é fala, antiliberal? Vocês ouviram da boca do Pontes. Eu não sou do MBL nem liberal. Obrigado. Pronto, agora vamos voltar Não ao é, tema. Chega é essa verdade, aqui ó. Esse aqui ó. Depois você, Não, depois você disponibiliza, põe, disponibiliza pra Ele todo mundo. disponibiliza. Tudo bem que não serve mais porque teve a reforma, me fudeu. Mas, Mas ficou, tá escrito. Não, a reforma disponibiliza. fudeu meu argumento, tô falando. Ah, tá bom. Meu tá argumento ele foi pro vinagre. O argumento era bom. bom. Não, o que fode teu argumento é o Olavo. Hã? O Olavo Não. foi É teu que o meu é argumento. muito específico. Fala de uma súmula do TST, cara. Seja justo. Irmão, nós vamos conversar do quê? Vamos conversar de mulher então, porque essa merda aí não vai levar a lugar nenhum, pô. Deixa eu... Não é a dissertação dele. Fala não. não edita essa parte aí, senão a Aline me mata. Dissertação. Não edita não, cara, porque senão... Sabe por quê? Sabe por que essa Deixa eu- discussão é importante? Deixa eu só terminar o raciocínio. deixa ele terminar. Deixa eu só terminar. Você termina aí, eu tenho Desculpa, uma coisa só- muito importante só pra terminar o falar. raciocínio. Cara, depois tu fala o que tu quiser, deixa o cara terminar, caralho. É, vocês não tão... Porra. Não, eu sei que Isso é um grande mediador. Eu sei que Então- o debate é entre vocês, eu tô aqui de abelhudo. Não, Não, porra, eu chamei aqui. nós aqui, mano. Como Foge eu falei. não. Não. É que você tinha chamado ele pro debate, não a mim, né? Não, Então, tudo assim... Não, o cara entende. Pô, o cara. Agora é comigo. Segundo o CPC 170, nós vamos fazer no seu canal. Vai tomar no seu cu, porra. O que eu sei. O que eu sei. Ah, não, vai. fica bravo, não Juridiquês fica bravo. comigo. Você vem aqui. Não, segundo o CPC, porque não sei o que lá. O que eu sei foi que dia 26, nós, junto com a porra Deixa ele falar, cara deixa de eu Deixa eu só pau. falar uma Ó, coisa. deixa eu mediar agora, ele vai falar agora. Pontes, Vocês estão brigando. Não. É bem verdade, Pontes, que realmente todos nós, talvez você não, talvez você seja um cara genial, esplendoroso intelectualmente, e que bom, que bênção que isso é você. Eu não sou assim. Eu venho evoluindo a cada dia, com todo mundo. Seja com você, seja com o Nando, seja com o Se eu evoluir Vagnão. mais, fudeu. Não, vamos lá. Vamos lá. Não, eu venho evoluindo. Tem coisas que a gente vai mudando de opinião. O Olavo me ajudou muito, me ajuda muito em ver coisas que realmente no cenário político a gente não consegue. Principalmente o cara do direito, que é meio travado para algumas É coisas. disso que eu quero falar. É meio travado. disso que E eu eu quero concordo. Assim, eu não vou discordar de você. Nisso eu não vou discordar, porque se eu discordar de você, você vai me dar uma raquetada ali, porque eu escrevo isso. Nós somos limitados. E eu tenho um artigo também, não sei se você colocou aí, do Jus Naturalismo, que eu falo que nós somos limitados mesmo, a galera do direito. Eu não discordo. Nós precisamos ter aula de filosofia um pouco mais profunda, precisamos entender de ciência política. E eu venho, nos últimos 5 anos, eu só venho me dedicando a isso. E realmente o mundo vai se abrindo. A gente fala, caramba, é isso, é aquilo. Então eu não vou mais ler. Se então, é de 5 assim, anos pra cá... então, assim, a gente vai começando a perceber... Não, cara, eu acho que tá perfeito. Você, assim como nós estamos jogando na sua cara as suas palavras, você faz o mesmo. E eu não vejo problema nisso. Tá certo. É assim que funciona É o assim debate. que funciona o debate. Porque você tá me dando a oportunidade de dizer, ó, porque alguém pode pegar e ler isso aqui e falar, peraí, você é antiliberal? É realmente um pouco... Eu era mesmo e fui evoluindo, mas não sou totalmente liberal, eu tenho algumas restrições e isso é bem Eu também verdade. não sou, pô. Mas é bom que você fale isso, porque lá no seu Twitter, embaixo, esse cara é um liberalzinho de merda. Eu não sei se o liberalzinho de merda é esse daí, mas enfim. Não é, mas o diz, fato, não. o fato é... Eu vou fazer uma defesa aqui. Faça. A mim... Fábio Rappi não é liberal, asseguro pra vocês. O Vem que cá, eu li seus na dois tese filha da não puta. é. Não. Vamos falar do tema? Vamos falar do tema, senão vai falar dessa porra aí, cara, do outro, tal, não sei o que lá. Vou falar do tema, beleza? Tema, a porra do tema. Não, mas é assim, aqui nós tava, antes de entrar nessa treta aí, eu tava falando o seguinte, o fato determinado, de fato, é difícil você enquadrar, porque o conceito ele tá aberto. E Da como que CPI, nós vamos, da exatamente. CPI. Essa CPI que nós É um temos... mandato aberto que eu dou pra Só que senadores. nessa CPI que nós, da fake news, do inquérito, do Toffoli, é muito específico. Que é Eu uma concordo, porra, isso eu é- concordo contigo lá no podcast quando você diz, é crime de mera conduta. Perfeito. Não haveria sentido a gente estabelecer um juízo investigatório para algo que já está... Ele já cruzou a linha. O Toffoli já cruzou a linha. Ele já errou. Ótimo. Pau. O ponto, pra mim, da Lava Toga, é o final do áudio de vocês. Quando eu tava ouvindo, eu fiquei, putz. Aí no final vocês disseram, bom, a arma que nós temos por hora é essa. É esse. Esse sempre foi o meu argumento. Se você pegar, eu sei que você não vai ter paciência, aliás, nem recomendo. Eu fiz um vídeo falando da Lava Toga.
Antes de você, antes do Nando, eu ouso dizer que eu fui o primeiro vídeo técnico. Técnico o quê? Peguei a Constituição, o regimento, a Lei 1579 de 52, com a alteração 13.657 de 2016, peguei e coloquei lá. É uma análise jurídica. Mas o que eu falo no final do vídeo? Da CPI. Da CPI. O que eu falo no final do vídeo? Olha, não é o mundo perfeito. O mundo é o impeachment. Tá vendo? Ouve seu advogado aí. Mas, não sou advogado dele. Mas assim, qual é? Ali a gente Mas eu tô não falando discorda. que o mundo perfeito é o impeachment, o porra. Mas como é impeachment. que você vai tirar 54 votos? É isso que você não me falou. Me fala, porra. Você confia em mim? Confia o caralho, porra. Então, Olha por que justamente porque Mas você eu não vou confia, dizer- é que você tem que ir pra rua comigo pra Sim, exigir os mas vou dizer 54 por que votos eu não confio. do mesmo jeito que você Eu derrubou vou- a Dilma, do Sim, mesmo jeito que você derrubou... Mas eu vou dizer por que eu não confio. Por exemplo, você chega lá no negócio do podcast, e aí os caras vêm chegar pra mim e falam, confie no Maia. Confia o caralho. Confie no Alcolumbre. Confia o caralho. Confie em Arte. Confia o caralho. Confie em Eu André falei pra Mendonça. confiar, não? Não, mas vem me falar. Não falei que foi você. Não, Agora não, sim, cara. aí você chega e fala, você confia em mim? Eu confio em você, é o caralho. Então olha só, se você pega aqui, por exemplo, você chega e fala aqui, isso aqui eu tava ouvindo junto com o meu irmão, tá ligado? E meu irmão estudando junto. Você chega aqui e fala um negócio desse, Você ó. é mais velho ou não? Mais novo. O Kelsen foi utilizado pelas faculdades. Mais novo e mais calmo. De certa forma. O Kelsen foi utilizado pelas faculdades de Direito durante muito tempo e desafio Essa qualquer passagem é foda. a me provar que há faculdade de Direito com curso específico de processo legislativo. Não há. Essa matéria não existe. Esse conhecimento é guardado a 7 chaves, meia dúzia de gente domina essa porcaria. E isso não é passado de geração para geração, não é distribuído em faculdades de direito, existe... Não tem estudos que colocam, Não tem estudo, não tem paper, não tem tese, não tem nada. Não existe nada não a tem respeito doutrina de... também. Exato, não existe nada a respeito de processo legislativo. E o que... E calma, nós vamos ver outra aqui que é isso aqui, ó. E aí você fala o seguinte. Aí meu irmão falou assim, puta merda, mas esse cara é um pedante, porra. Ele tá Não, calma, preocupado calma, com a questão calma. pessoal, com o meu jeito de falar. Não, que o por quê, conteúdo das mano? coisas que Meu eu irmão, faço. Mas lógico. o conteúdo também, Meu irmão, assim, lógico. vocês Calma aí. disseram que não tem nenhum paper. Não, vamos ouvir aqui agora, calma aí, antes. Então, o que acontece? A gente vai discutir CPI, mas para a gente poder discutir CPI, a gente tem que saber o que é a casa onde as CPIs são feitas, como aquela porra funciona. Se você não souber como aquela porra funciona como um todo, não adianta chegar pro cara e pedir algo específico se você não souber como o todo funciona. Sim. Não adianta você Meu chegar irmão- no mecânico... Aí você fala assim, ó, vem me visitar. de qual Vem a me importância do Você processo fala o legislativo. seguinte, vem me visitar aqui no segundo anexo da Câmara pra conversar comigo, que eu sei o negócio como é que é. Meu irmão falou, eu vou lá conversar o caralho, porra. E meu irmão estava com um estudo justamente disso. Quantos estudos você achou aí, Rafa? Então você fala que não existe a porra do negócio, tá aí, ó, 20 negócios. E aí eu ouvi 20. Não, 20 Uma porrada. Não, tem muito mais. Muito mais. É dissertação, é livro. Qual é o livro que meu irmão falou que tava lendo? Do Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Manuel Gonçalves Ferreira Filho escreveu essa porcaria, cara, nos anos 50. Não, é de Como dois. não, cara? Não, Essa é a tese de doutorado do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, na década de 50, escreveu na Sorbonne em francês, sobre processo legislativo francês, cara. Não é esse. aí- não é lógico que é, não, cara. Não é esse, O não. Manecão Não, morreu já, cara. Não é esse livro, não, é outro. Então é outro. Então livro. qual que é o outro que ele tá É o processo O do Manecão, legislativo. ó, Não, é mas da não- década de não, 50. mas não A é tese esse. de doutorado Tudo dele bem, na mas tem- Sorbonne. mas tem outros, tem tem- outros. tem- Mas nenhum presta. Ah, o então, único, mas- não. O único. Aí você pega um leigo vendo essa merda, aí o cara. Se tu imagina, essa molecada que te segue, e é uma porrada de molecada. Você mesmo Aí falou, nada porrada de serve. molecada. Aí assim, Você fala então, assim, caralho, então fudeu, Terra mano. arrasada, né? Tu quer o quê? Que os Nada caras cheguem serve. e te idolatrem? Só porra? um serve. Mas se não só é, um bicho. cara, sim, não tô dizendo nem que você disse isso, né? Mas só você serve. Não tô dizendo que você disse isso, eu estou dizendo. Só você serve. Então, sim, o que você é que nem o escreveu meu irmão- sobre? o meu Me irmão dá, eu vou ler e Meu vai irmão ser um falou, estudo. porra, eu vou lá Se e você não escreveu, que diz que o resto não serve pra nada, é a mesma coisa que eu digo pra você o seguinte, ó. Aliás, sobre o que você escreve é muito difícil. Que é sobre. É difícil pra É caralho. direito empresarial. É Comercial difícil é pra antigo. hein? caralho. Então, comercial é antigo. É Gosto que eu mercado tô- de capitais, meu. Então, Nego assim, come merda pra escrever o é livro, difícil. cara. É Então, foda. assim, se eu falo assim, olha, isso aqui é difícil, ninguém sabe, mas também você não escreve. Bom, então, que merda. Como que a gente vai decifrar? E que não é verdade.
vai estar no link aí da descrição toda... mas aí tu- Agora, se você está dizendo que você leu tudo isso que está aqui e não serve, aí tudo bem. Aí fica aqui a minha... Fábio, não, mas tem- aí, beleza, tá bom, foram vamos duas lá, horas, vamos lá. duas Tá bom. horas de podcast. Não, agora, Aí agora, chega- agora eu preciso falar. Sim, vai lá. Eu preciso Manda falar, lá. Nando. Pô, Vai lá. A gente falou que não ia entrar aqui na questão ad hominem, mas... Não, mas eu não tô fazendo isso, Meu, cara. É que Fábio, você que peraí. disse... É que você Tá disse bom, que não Não, Fábio. tem... pode entrar na questão de homem, né? A gente fica aqui se xingando, pra mim é mó massa. Não, é que você disse que não tem. Pra mim tá gordinho, ótimo, cara. cara. Tô, esse bucho aqui eu vou perder no final do ano. gordinho. É hein? que você disse que não tem, e até até o Nando me perguntou, não tem mesmo? Eu falei, não, tem. Eu só não sei se é bom pra ele. Foi bom pra mim. Parece esse papo de sexo, né? Foi bom pra você, foi bom pra mim. Enfim, mas assim, é o que tem. Olha que eu chamo Felipe Martins aqui. Aí eu quero ver. Não sabe quem é Felipe Martins. Ficou comigo. Não. Tu tá Segue, discutindo segue, o peru segue, do segue, cara segue, na segue. internet? Vai, segue aí, cara. Porque ele é viado? Não sei. Cara, Não, é que vocês disseram que não tinha, então, bom. Então vai aqui lá, vai tem. lá, vai lá. Foda-se. Não, é que isso é só pra... Tá, então Por vamos que eu lá. vou falar de sexo? Né? Já Não, desconcerta tudo. então vamos lá, Fábio. Vocês construíram todo um argumento pra dizer, porra, você disse que isso não serve, você disse que isso não... Então você é o bichão. É você o bichão? Meu irmão Você falou, quer o quê? "Esse Você cara quer que é o os caras... bichão mesmo, hein?" Então, o problema do senhor não é pessoal comigo. Não, é das pessoal coisas- nada, não é- ele nem não é- conhece, porra. Então, se ele não me conhece, como é que o cara vai dizer, pô, esse cara é arrogante, esse cara é isso, esse cara Mano, é vai um aquilo, cara entendeu? de. Ó, o Rafael Grandão. Então, a tava aí questão é assistindo pessoal, também. cara. Não é pessoal. É lógico porra. que é pessoal. É que do quando o jeito cara que vê se um, fala. quando o cara vê um Eu negócio aqui- absurdo desse sendo eu tô, falar. eu tô aqui sofrendo a mesma coisa que você sofreu. O que tu tá sofrendo, diabo? Porra, eu tô sofrendo uma opressão. Vai tomar no teu cu, rapaz. Opressão. Vai tomar no teu cu, Estou seu sendo moço. oprimido. Tá sofrendo Estou o sendo caralho. oprimido na casa de Não, vamos Moura lá. por Tá dizer oprimido o meramente caralho. que eu sou arrogante e eu sou mesmo, é uma merda, puta que eu pariu, Então não tem pronto, leva conserto. fumo, cacete. Então, pronto. eu tô reclamando disso, não tô. Mas é que o Agora, bagulho tá errado, porra. Então. Esse é o problema. Tá errado. a sua preocupação, e eu conheço a sua preocupação, vamos encaminhar para a tua a minha preocupação. preocupação? A tua preocupação é, você é responsável pelas coisas que você diz e a forma com que você diz. Porque você é seguido por pessoas que não têm condições de entender completamente o que você está dizendo, Cuspidor de as tuas, esfirra, o Lulu. as tuas metáforas, Cachorro Lulu. as coisas que você faz, as brincadeiras. Eu não sou responsável por quem me lê. Eu não tenho responsabilidade. E eu não vou mudar o meu jeito porque eu tenho 10 imbecis, 10 inteligentes e 10 mais ou menos me seguindo. Eu vou continuar do jeito que eu sou, falando do jeito que eu tenho, que eu acho que tem que ser disto. A gente já passou por várias questões aqui, ouvindo podcast e tal, né? Ouvindo trechos recortados e ler, tenho bibliografia, não tenho. Bibliografia aí tá... Não, mas então, tu chegou e falou Mas que o cara é vamos voltar. esquerdista, um Mas merda você não esquerdista, leu a bibliografia. comunista. Não disse que ele é um merda. Existem esquerdistas Mas o esquerdista é um merda. respeitáveis. O esquerdista é um merda. Nem todo esquerdista é um merda. Eu acho que é, mas tudo bem. certo. Nem todo esquerdista é um merda. Se você tiver esse é um chamado problema, ele, isso se é um você problema tiver de chamado ele arrogância. de merda, Eu sou merda Esse- esquerdista. se você Não, tiver não, chamado ele de não, merda, esse é um problema eu achava sério. menos mais soft. Olha só, esse é um problema sério de arrogância. De parte da direita. De achar que todo esquerdista é imbecil, todo esquerdista é um merda. O Fábio Rapp, Não acho que é imbecil, aqui, acho que é um merda. ele é um grande esquerdista. Ele é um bom esquerdista. Ele escreveu coisas boas. Eu acho que não, são mas você úteis. acha que sim, tá bom. Enfim, tem uma nota de rodapé com carta capital. Puta merda, aí fudeu, hein? Ah, não, mas é uma crítica. É ou não é? Cara, mas aí que tá, meu Tá irmão. bom, tá mas bom. aí que tá. Não, Você vai vamos pegar voltar. nota de rodapé. Isso é uma coisa importante. Não. Isso é uma coisa importante. Tá? Se a gente vai lá e acha que do outro lado só tem imbecil, é por isso que a gente fica tomando fumo. A gente tem que Não saber. diz que são imbecis, diz que são uns merdas. Assim como a gente achar que todo mundo do nosso lado é foda pra cacete. A gente precisa abrir Mas eu não os acho, olhos eu não do tô pessoal. aqui conversando contigo, tô falando, Exato. não, eu não acho você foda pra cacete. Então, Então, vai aí, vai. sob o ponto de vista político, eu te acho um cara respeitável, um cara bom. Você é até melhor guitarrista. Não, Deveria você- parar com Nada, política e voltar você pra me guitarra. acha merda. Mas- Não venha falar isso na minha cara, não. Eu? Você me acha merda, porra. Não, você tem a DM aí e a forma com que eu te tratei? Não, eu fui você- super me respeitoso acha com você merda. na DM. Não, você foi respeitoso. Eu? Lá da DM eu sou maestro, mas aqui no Twitter você me acha um merda. Então não venha falar. Quando que eu te critiquei no Twitter? Quando? Não quero saber que você Quando, criticou Nando? ou não. Não, Vários eu nunca te retweets. ataquei. Oh, porra, dá retweet daqueles caras lá e não sei o que. lá. Retweet. Essa é a minha impressão. Então, porra, assim, a Nando. minha impressão é que. Porra, Nando. A minha impressão. Essa é uma leitura limitada. Assim como a gente achar que todo mundo que tá na direita é o bichão. Ele virou e me colocou aqui
sobre a questão do Carvalhosa ser ou não um gênio sob o ponto de vista político. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que dizer que ele é um desastre na política. Ele já assumiu posições desastrosas na política. A Janaína nem se fala, a Janaína é um grande problema sob o ponto de vista político. A gente tem que reconhecer as fragilidades do nosso lado. Você tá, por exemplo, assim, ó, como quem é forte do outro. Como você fez em relação aos juristas, fez que é um negócio importante. Deixa eu te falar, como você fez aqui comigo, carimbar para deslegitimar. Por exemplo, eu não deslegitimei. Você hoje eu aqui estou dizendo que há esquerdistas de valor. Não, mas eu não. O senhor, eu não sou esquerdista. Desculpa. Eu não sou esquerdista, mas não a tem impressão problema. que eu tenho é que é. Ótimo. Tá bom. Assim como outras impressões que eu tenho sobre você, eu não preciso ficar aqui te atacando ou te desqualificando, coisas que eu li que eu acho uma baita de uma bobagem, mas são as minhas interpretações. Eu guardo elas para mim, porque isso não tem o menor interesse para o debate de agora. Isso é importante, Deixa eu só terminar. Para um outro debate. Você pega uma coisa ali, um trechinho e tal, beleza, ok. É que eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, Fla-Flu, nós estamos vivendo um momento de Fla-Flu. Qualquer coisa que você... Não é Fla-Flu. Isso aqui é um acerto de contas, cara. Isso é um acerto de contas na direita. Não tô falando a gente. Tô falando do modo geral. As pessoas estão vivendo um Fla-Flu a ponto... Eu não sei se você transita... Eu sou um cara que vem de comunidade pobre. Então eu transito na rua... Então esquerdista mesmo. Sou esquerdista. Então eu sou um esquerdista, Lula livre, eu faço isso. Tem, aliás, vários posts meus fazendo Lula livre. Então, eu sou esse cara, eu sou o cara que transita ali no meio. Essas pessoas estão totalmente inflamadas. Você é um cara de uma criação rebuscada. Porque eu já sei disso. Você é um cara de uma criação rebuscada. Você não sabe o que é o cara lá quando ele está inflamado, ele vai lá e agride o coleguinha que pensa diferente. Não é que nem você que vem aqui num tom de bom humor, tal, entre nós. Isso daqui, numa comunidade mais simples, isso aqui vira treta, meu. Você toma um murro no meio da orelha. Não toma. Entendeu? Não, isso vira. É que eu tô te falando que isso na vida real vira. Qual é a nossa vida real? Ninguém dá burro em mim, não, cara. Não, eu tô te falando numa comunidade. Tudo bem. Na comunidade, o que é que seja. Ninguém põe a mão na cara, não, cara. Ok. Então, o que eu tô querendo te dizer? É que eu acho que nós temos a função... Posso estar equivocado, você pode me corrigir a qualquer momento. Mas nós temos a função de mostrar que o debate pode ser acirrado e ainda assim respeitoso. Exato, que é o que a gente está fazendo aqui. Exato, é mais ou menos. Mas a gente pode ser respeitoso. É lógico que é. Pode ser respeitoso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você acabou de dizer, olha, eu tenho lá 10 imbecis, 10 mais ou menos, 10 inteligentes. Ok. O problema não é com os 10 mais ou menos, nem com os 10 inteligentes. É com os 10 imbecis. Porque esses caras podem se atacar. Isso pode acontecer. Eu não sou babá deles, Não, cara. Eu sei. Mas nós falamos... Eu nem conheço, eu não tenho controle sobre esses caras. Então, mas se a gente está pensando em compromisso com uma sociedade, etc... Meu compromisso é com a verdade, cara. Ok, isso. Entendeu? Ok. Então, esse é o compromisso. Falar a verdade. Falar o que é verdade. É como falar. Não é como. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importantíssimo. Você acha que pode ser dito de qualquer forma? É lógico. Não. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão é absoluta. De você ser tolhido da sua liberdade. Mas nós podemos. Eu posso virar para você e falar assim, olha, eu acho que a sua camisa talvez é boa, é legal. Eu posso dizer, você tá vestido que nem um filho. E aí tem forma. Você concorda com ele? O que você acha? Não. Cara, eu gostei da sua camisa, entendeu? Achei que você... Curte? Acho legal, cara. Eu gosto de Flames. Agora sim... vamos voltar à Eu sou pagodeiro, tem algum problema? Oi? Eu sou pagodeiro. Não, poder nenhum, cara. Eu tô nem aí. Eu só quero saber o seguinte. Olha. Eu até agora não consegui falar o que eu precisava, mas tudo bem. Tá bom, mas se Foi você quiser culpa minha? Se você quiser falar agora. Minha? Lógico. Se você quiser falar o que você precisa agora, fale. Então, vamos falar. Não, mas pera. Vamos falar. Fala. O que você tinha colocado sobre a questão dos juristas serem limitados, e isso é verdade mesmo, e isso é meu objeto de estudo faz 20 anos, qual que é o grande problema no direito? Tá? E aí, falo de coração, agora acabou a brincadeira. Tá? Li sua tese como se eu estivesse numa banca de doutorado. Não sei se eu aprovaria, mas eu, de certa forma, iria fazer algumas repreensões em relação ao trabalho que você fez. Por quê? O grande problema de todo advogado, e do seu irmão inclusive, que eu não conheço, mas pelos pequenos comentários que você fez, como é que chama seu irmão? Gustavo Moura. Venha conversar comigo. O grande problema do seu irmão, e eu já passei por esse problema, é você dispersar ideias jurídicas sem conhecer a origem dessas ideias. Mas nós já passamos, eu também passei. Se eu fosse refazer isso daí, é óbvio que eu faria
com uma outra abordagem, num outro contexto. Você Já não tô mais falando mas disso, você tem Fabio. mas eu concordo. O que eu tô falando para você, se você pegasse a é sua de CPI mesmo. Se você A gente pegasse não a conhece. dissertação do seu mestrado, você hoje falaria, poxa, acho que eu daria uma caprichadinha aqui melhor? Não, com a eu bagagem traria que para você, tem? traria Mas deixa assinado. o cara Na terminar. próxima, você vai me chamar para mais uma com ele? Eu trago a dissertação de mestrado assinada. Eu não com sei, bicho, dedicatória você pra atrasou 1h30. Eu Pô, vou- você atrasou 1h30, você tirou 1h30 do meu dia. Eu antecipo Você na tem próxima. sorte de estar vivo, essa é a verdade. É que eu vim Mas vai lá, devagarinho na termine, estrada para sobreviver. Termine. Então, como a gente desconhece a origem das ideias, e isso, para mim, está absolutamente cristalino em juristas, até do tamanho do Carvalhosa, que foi o que eu falei no podcast. Pô, o cara monta um processo de impeachment e no minuto seguinte ele pede a CPI, sendo que um cancela o outro, sob o ponto de vista de estrutura política, de como isso vai ser encaminhado politicamente. Um cancela o outro. Então, quer dizer, o cara trabalha desnecessariamente, com força desnecessária, não tem Você estratégia, acha que ele não foi, tem você estratégia acha que ele, política. ao defender a Lava Toga, você acha que basicamente ele foi assim, puxa, arriscando até que é o que você afirma ali no podcast. Eu tô falando do podcast, de repente você nem lembra o que você falou lá, porque faz tempo. Não, eu tenho essa Mas- característica. Eu não vou ver esse vídeo. As coisas que eu faço, eu não revejo, não vejo, não gosto, Faço a não mesma gosto de coisa. me ver, não me ouço, detesto a minha voz. Não Mas gosto. é bonita, cara. A sua imagem é péssima, mas a sua voz é Para de baitolagem, vai logo. Então você acha, então, portanto, que o Carvalhosa, ao fazer isso, realmente ele diminui os processos de impeachment, as petições, as teses dele lá. Sob o ponto de vista lógico, sim. Que eu Sob li o ponto de uma, vista é verdade que lógico, assim, sim. só li um do dele, era até o maior, assim, é aquela crítica que a gente faz do direito, o cara escreve muito pra falar... Essa aí eu fiz essa crítica pra ele, enfim. Exato. Esse é Mas- desconhecimento da origem das ideias. mas esse é um problema grave no mundo Eu tento jurídico. ser um apaziguador, eu tento ser. Não, às vezes não Eu consigo. não, eu sou um agitador, cara. Não, mas eu acho que precisa ter gente dos dois jeitos, de mais jeitos e assim vai. Eu não sei se assim, a gente está aqui, é uma grande oportunidade para nós e para quem está nos assistindo. Eu não sei qual que é o objetivo, se é só ganhar um debate e eu me coloco na posição de perder. Para mim, eu tô cagando para isso aqui, porque foda-se. Agora eu quero saber o seguinte, é possível a gente sair daqui com uma coisa concreta? Por exemplo, o que fazer? Já ouvi toda a tua... Tanto Então, teu podcast. vamos sair daqui, vamos pra Paulista agora começar a gritar e pedir impeachment do Gilmar. Você acha que essa é a solução? Nós três. Essa é lógico essa é a solução. solução. Se a gente começar hoje, nós três, ainda mais o Nando Moura, com essa careca lindíssima, E se amanhã? vai encher de gente Então, lá. mas e se amanhã? Daqui um mês vai ter 1 milhão Mas de e se gente amanhã? na rua. Vamos supor, é só aqui futurologia da minha parte. Vamos supor, porque esse é o grande lance também. Nós saímos às ruas, eu fui, não com a mesma expressão que o Nando, mas também fui lá, participei, gritei Lava Toga, gritei reforma da Previdência, etc e tal. Inclusive o MBL foi lá, fez aquela live fatídica, criticando a Lava Toga, Eles e todo eram mundo contra. bateu neles por conta disso. Eles eram contra. Eles eram contra. E nós vamos fazer uma manifestação, então nós vamos sair daqui convocando todo mundo. Aí, não sei por que forças políticas, você diz ser um conhecedor dessas forças, né? Então, essas forças políticas também dizem, não é melhor impeachment não. Porque o que aconteceu no negócio da Lava Toga? Todo mundo saiu, eu não sei qual era a sua posição antes, eu não vi, não achei, e enfim... Não existe nenhum vídeo dele, uma posição nenhuma posição antes da entrevista de do Flávio Bolsonaro. Não existe nenhuma Assim, posição eu não vi, sua pode ser que- descendo o cacete na Lava Toga. Eu pesquisei. Vou Não existe. vou É acreditar- depois. Eu vou acreditar que você era contra antes e contra depois pelos seus argumentos. Não, eu sou contra a ideia de CPI como Ok, um todo. tudo bem. Ok, já Tá? entendi isso aí. A Então, ideia de CPI. antes e depois, tanto faz, não importa a CPI, ok, salvo a Foro de São do Paulo. Foro de São Paulo. Do Foro de São Paulo, porque é um beleza. instrumento da direita, é um instrumento das pessoas tudo bem. com quem eu estou relacionado. Ok. Não corremos o risco, de repente, de, no final, ter o mesmo fim da Lava Toga? Ou seja, nós sermos chamados, eu, você, o Nando, de imbecis por ter defendido essa pauta? Porque foi o que aconteceu. Qual pauta? Do impeachment? Do impeachment, por Não, exemplo. de jeito nenhum. Sabe por quê? Agora vamos falar sobre a diferença entre impeachment e CPI. Isso é fundamental. Não, a diferença técnica, ok, eu acho que o seu podcast ficou cristalino nessa diferença. Eu também quero impeachment. cara. Assim, a gente quer impeachment. Então vamos lutar pelo impeachment. Meu irmão, olha, vamos lá. A gente vai. Nando Moura, A gente vai fechar aqui. Você, Eu vou fazer o. Dá pra fazer você se intervalo? identifica Não, mais. vamos fechar agora. Você se identifica mais com um badejo ou um tubarão? Que porra é um badejo?
Sei lá, nunca comeu um badejo? Um peixe. Não sei que porra é um badejo, nunca vi um badejo. Sei lá, fala o nome de um peixe aí. Eu me identifico Sardinha. mais... Um tubarão. Tubarão ou uma sardinha? Eu me identifico mais com tubarão. Tubarão. Certo. Como é que a sardinha caça? Não sei, brother, eu não entendo de peixe, caralho. Não entendo porra nenhuma de peixe. E o Por que tubarão, tem a você ver a sabe? porra de uma sardinha com isso? Ele falou de metralhadora e paulada, ele fez Sim, mas metáfora. a Por que que- metralhadora Pô, mas da é do- falada eu entendo, da porra do badejo não. Pô, mas aí... Então, como é que a sardinha caça? Não sei. Sai pegando assim aleatoriamente e tal. O que acontece com a sardinha? Hum. Ela normalmente é comida. O tubarão não, ele tá lá no meio da água, ele vai e mira um target ali, ó. No meio de um monte de peixe. Você já viu? Tubarão caçando? Certo. É no meio de um monte de peixe. É o que você se identifica, você é um tubarão. Certo. Então, você vai fazer o quê? Você vai chegar lá na CPI e ficar pegando peixinho lá? Eu vou lhe dizer 11 o que peixinhos? acontece. Ó. Você tem que mirar no peixe que você tem que pegar e pá! E ir pra Beleza. cima dele, cara. Eu acho- Vai pra cima dele. Beleza. Eu acho que nós... Vamos pra cima dele comigo. Eu lá vou pra cima de porra nenhuma. Vamos lá, cara. Ó, Porra, mano. eu vou lhe dizer o que tá acontecendo. Vamos pra cima dos caras comigo, cara. Vamos lá. Vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Flávio Você tá Bolsonaro fechado? vai junto? Flávio Bolsonaro também vai? Ele vai falar só a Vamos favor do embora. impeachment. Ele vai? Me diga se vai. Você depende Não, do não Flávio ria não, Bolsonaro? não ria não. Eu quero Você saber. depende do Flávio Não, eu Bolsonaro? quero saber, Flávio Bolsonaro vai. Eu não sei, cara. Porque quando a gente for Então lá, chama ele aí, eu vou eu fazer o tô falando- seguinte, ó, porque é Eu o não tenho o seguinte, telefone ó, dele. presta Cara, atenção. por que, que eu tenho que submeter a minha decisão Sim, a um homem mas não casado? é isso, não é isso. Eu não tomo porque decisões quando nós com fomos- base no que pensa um homem quando nós casado. fomos Eu tô lá no perguntando dia- pra vocês, você tá comigo? Aí você pergunta, não, eu tô com o Flávio Bolsonaro. Sim, bicho, porque aí se você não tem Você força não tá comigo, política, cara. se você não tem força de multidão, você vai gritar Multidão sozinho. somos nós, cara. Somos nós, bicho, mas quando você vai chamar uma pessoa e ela perde a confiança naquilo que você falou, acabou. Então veja só o seguinte, Você Quando- tá chamando o Flávio Bolsonaro pra ir com você. Eu tô chamando você pra ir comigo. certo, eu vou com você. Aí Então você vai ver pronto. quantas pessoas vão estar lá. Não vai ter ninguém, sabe por quê? Pelo Na seguinte- primeira vez. Na segunda vez que a gente for, não vai ter ninguém. Ah, Na mas terceira não vai eu ter. vi exatamente isso no impeachment da Dilma, foi legal. Então, é Foi isso legal. que eu tô pedindo. Só Por que a que o que gente não acontece- repete a mesma coisa, Porque cara? os indícios que nós temos são a pior merda do mundo. Que pior Você merda do tem mundo? o líder do governo, Eduardo Gomes do MDB, o líder do Senado, Fernando Bezerra do MDB. O Fábio Rapp falou você que na tem época da Dilma, o Senado era sim, pior. Mas aí, Alcolumbre no Senado. Isso sempre vai ser assim. André Mendonça, o criado mudo de Toffoli, foi escolhido para ser advogado-geral da União. A Advocacia Geral da Augusto- União não tem nada a ver com Mas impeachment. etc. Nem- o que nem Arash. O que aconteceu? Dia 26, nós fomos lá chamar pela Lava Toga. E o que aconteceu? Não, era a logo- reforma da Previdência. É o cacete, bicho. Eu tava lá vendo as pessoas, você veja os filmes também. Era a reforma. O que o Olavo Previdência. fala de riso? Risinho. O que ele risinho. fala de risinho? Quando alguém tá não falando gosto. uma coisa, o que ele fala? Ele fica puto. Ele fala que risinho é argumento de puta. Então vamos lá, deixa eu terminar de falar. Eu ri aqui. Tá bom? Então é o seguinte, nós fomos lá dia 26, nós pedimos às pessoas, depois de um mês, pra segurar a porra do governo. Pra segurar, porque o próprio Toffoli falou, o negócio ia cair. E aí depois, chega lá um negócio, e ele falando o seguinte, ele dando a entrevista falando o seguinte, quem interessa isso? Quem interessa botar fogo nas nas instituições? A quem interessa isso? Então a minha condição hoje é assim, nós vamos lá, vamos eu e você gritar e mais meia dúzia de idiota. E ainda vou correr risco de levar tiro na cara, porque é o que os caras me ameaçam. Inclusive estou sendo ameaçado pelo pessoal maravilhoso aí desses anônimos de bosta da internet. Porque agora eu sou, é como você chegou no argumento aqui, você é esquerdista. Agora eu sou esquerdista do MBL, contratado da CNN, traidor e o caralho. Eu também. Tá bom? Aí chega Flávio Bolsonaro dizendo o seguinte, a quem interessa isso? Colocar fogo nas instituições? Então, é o seguinte, é bem simples. Se esse sem vergonha de Flávio Bolsonaro chamar pro impeachment, eu vou. Mas se for para eu chamar pro impeachment, Por que você depende dele, cara? para levar tiro na cara, pra um safado desses depois no Senado brigar com todo mundo, esculachar todo mundo, ameaçar as pessoas para tirar a assinatura da Lava Toga, porque nós poderíamos ter uma Lava Toga agora com a assinatura dele, mas ele não assina, aí eu iria pra rua. Mas desse jeito, não. Nós conversamos Desculpa, bastante. Nando, não faz o menor sentido Ah, o que você tá não, falando. pra mim faz Nando. sentido. Porra, não Pra faz mim o menor faz sentido. sentido. Porque você fala que
Você depende do Flávio Bolsonaro para um impeachment. Já para a CPI, que é um negócio disperso, você não depende dele. No mesmo Senado, na mesma estrutura, para que você consiga, dentro dentro desse processo de CPI, para cair num processo de Meu irmão, vamos impeachment. Porra, pra que você vai dar essa volta, velho? Corta caminho, vamos no lá, impeachment e direto. tal, e não Já sei- tem pedidos do Carvalhosa lá com prova na mesa, cara. Esse é o problema. Minha divergência é uma divergência estratégica em relação a você. Se a gente não tivesse pedido de impeachment, se eu não tivesse gravação do Gilmar Mendes com Simval Barbosa, com Aécio Neves, eu falaria, realmente a gente não tem elementos para pedir impeachment. A gente tem que abrir um processo investigativo, tem que abrir um inquérito parlamentar, com base no inquérito parlamentar, levantar evidências, provas, testemunha, etc., do qual eu não confio no Senado para exercer uma função técnica, porque o Senado é político, tá? Não confio, mas iris or iris, é o pau que a gente tem, porque a metralhadora tá longe, aí tudo bem, vamos atrás da CPI para tentar fazer, sabendo que ela é um instrumento político e sabendo que ela é um instrumento político cujo processo é dominado, olha a irmandade. Isso aqui é coisa de... Cujo processo de uma CPI é dominado pela esquerda. Por que eu vou dar esse mandato pra cara que domina aquilo? A gente tava falando aqui Mas antes dá de pra começar começar o o vídeo. esquerdista. Eu vou lá, eu vou te ajudar. Você não confia em mim? Eu não, ele não Não. confia em mim, por que eu vou confiar em você? Bom, não confio em ninguém. Você confia em mim, você precisa dele? Lógico, ele precisa do Flávio Bolsonaro pra ir pra mas rua. eu tô falando de Não você é esse o agora. argumento? Não, mas eu estou estabelecendo outro argumento com você. Não é melhor, ao invés de você afastar os aliados, posso chamar assim de Fábio, aliado? se eu confiasse em você, você iria comigo no Meu, impeachment. o negócio é... Eu tão- não na CPI. Eu Então vou. fechado, então vamos lá. Eu vou. Vamos pedir impeachment, Eu cara. vou. Vamos pedir. Eu vou Dia no 10 do impeachment. 11. Eu Vamos pedir impeachment. Vamos lá, vamos nós na três Avenida levar Paulista. abaixo. Vamos lá levar todos nós três, tá ligado? Nós vamos levar bala, né? Nós não vamos levar bala. Não, tá bom, então não vamos, mas nós vamos lá. Nós Só que é o vamos lá, seguinte, cara. não vai dar certo, cara. Pelo seguinte, porque o povo, ele tá... Eu faço futurologia barata, você vem aqui e diz que impeachment não vai dar certo com a quantidade de provas, com a papelada que o... 54 votos você consegue como, brother? Do mesmo jeito. Com o Flávio Bolsonaro votando pra derrubar os vetos do próprio pai. Com Flávio Bolsonaro ameaçando os caras dentro do próprio partido pra tirar a assinatura. Com Flávio Bolsonaro fazendo a maior putaria dentro do Senado. Nós vamos lá. Nós vamos lá que nem idiotas, de novo. Pra depois chegar um cuspidor de esfirra Não dá pra entender dizendo o assim, seu não, argumento. isso aí vai incendiar o Fernando país. Moura, não Ô, dá pra Pontes, entender o seu Eu argumento. não consigo entender o seu. Então, mas assim, eu não consigo entender o seu argumento em que Certo. você diz que o Flávio Bolsonaro pode articular para tirar a assinatura de CPI, etc. E ele pode usar esse poder de articulação dentro de um impeachment, ao passo que numa CPI ele vai ficar de braços cruzados lá, chupando pirulito de groselha. Por que numa situação ele vai agir e na outra não? Não faz sentido isso, cara. Meu irmão, é aquilo que ele falou. A metralhadora está lá longe. Nós temos Não, uma não, puta não. de um pedaço de Não faz pau pra sentido, fazer agora. cara. Não Beleza. faz sentido. Então nós vamos fazer o seguinte. aluno do Olavo, a gente não pode falar essas coisas, cara. Por que não? Vocês Não, podem não posso falar o que eu quiser, pô. Cadê a O Olavo, liberdade? ele... Mas você não me falou que a gente tem responsabilidade sobre as coisas que a gente diz, Sim, que a mas gente você é disse que seguido não. por imbecil Você disse e a que gente não. não pode dizer o que a gente Pô, eu quer? acabei de concordar com você antes, agora você vai me discordar. Mas pois é, Fábio, a gente Qual não é ponto eu- responsável pelas coisas que a gente diz Sim, e agora sim. você vem e diz Não, que não, não, não. eu posso dizer o que eu quiser? Não, eu não disse, foi ele que disse. Foi ele que disse. E E isso eu posso concordo, a dizer o gente que eu pode quiser. dizer, a gente Ele pode. acha que não, eu ele digo acha o que eu não, quero. eu concordo com Sim, você. Pois é. Mas o que interessa é o seguinte. Bom, nós vamos ter que terminar isso aqui em algum momento, senão vamos ficar conversando infinitamente, tá? Então vamos terminar no seguinte. Eu acho que expus bastante aqui como eu penso. Acho que o Fábio expôs bastante como ele pensa. O Pontes expôs bastante como ele pensa. Não, só um pouquinho só. Não, mas depois você faz seus podcasts, você twitta, faz a porra que você quiser. Mas o lance é o seguinte. O lance é o seguinte. Aqui eu tenho um lado. O meu lado é pela CPI da Lava Toga. Infelizmente, eu não vejo mais como ela vai acontecer. Eu não vejo possibilidade. Eu também não vejo o do impeachment. Você segue o lado do Pontes. Você gostou do argumento dele? Legal, comente aí embaixo. Você segue os argumentos do Fábio Rapp, do meu aqui. Comente aí embaixo. Nós vamos terminar isso daqui, né, cara? E aí, vamos cessar aqui, baixar a adrenalina para todo mundo sair daqui amigo e não morrer ninguém, tá bom? E Não, mas uma eu- coisa importante, Posso- isso é muito importante. Não pode ser um debate a gente Não, sair. não, peraí. eu Tem sou uma amigo coisa de muito ninguém. importante aqui que precisa ser dita. Tá? Caso aconteça
a CPI, obviamente, eu não vou ficar numa posição, como foi a questão do Aras, e agora vamos falar do Aras. Enquanto o processo estava acontecendo, obviamente que eu era contra a indicação daquele cara. Eu preferia 1000 vezes outras pessoas que Ailton poderiam estar Benedito, eventualmente... José Bonifácio. Isso é um outro problema, Nando. A gente pode Não, tudo fazer um bem. outro podcast depois. aqui para discutir isso, Ok. porque o Ailton Benedito não poderia ser indicado para aquela função, tecnicamente. Tá? Isso poderia ser barrado. Tecnicamente, ele não tinha, na escala da carreira, o cargo suficiente para alçar a posição Escolhe de alguém, PGR, cara. A própria entendeu? Bia Kicis falou, levei um monte de nome, escolhi esse bosta, Tudo bem. Então, o que a gente está falando é o seguinte. Ao tempo em que aquilo estava acontecendo, aquilo também, de certa forma, me incomodou. Pô, vai ser esse cara, não é isso e tal. E eu custei acreditar. E perdi 2 hambúrgueres, cara. Eu apostei, falei, eu aposto que não vai ser o Aras. Pô, se encontrou 8 vezes com o cara, vai ser o cara. Falei, não vai ser, aposto, vai ser fulano. Dei um nome lá, pá, perdi. Perdi 2 hambúrgueres. Perdi, o cara tá lá. Eu vou ficar agora... não vou, cara. O cara tá lá, iris ou iris. Isso é Se ele seu, fizer... eu vou. Isso, eu sei. Eu vou. Se ele fizer alguma coisa e ele não fez nada, fala, faz, tal. Só Se o fato dele não arquivar- colocar o COAF pra rodar, pra mim já é merda suficiente. Não, Já o COAF devia não ter tá com colocado. ele, o COAF tá no Banco Central, cara. Mas vai lá e bate em cima de Toffoli, pô. Da lei de abuso de autoridade ele recuou tá. também, né? É, Enfim. lei de abuso de autoridade. Bom, enfim, mas tudo bem, Enfim, você não vai o que bater. eu tô falando tá bom. assim, eu não vou Você é bater no cara. pacifista. Você é o John Lennon. Não sou um pacifista, eu sou um estrategista, é Certo, diferente. é. Não sou John Lennon. Entendi, tá bom. Metallica é melhor que Beatles. O ponto é, e isso é muito importante, tá? Se a CPI da Lava Toga acontecer, eu não vou ficar numa posição absolutamente refratária e uma posição onanista de ficar dizendo assim, aconteceu um negócio lá que eu era contra, isso aí não vai dar certo, não. Não, cara. Eu vou entrar no barco e vou defender. Falar, bom, iris ou iris. Agora que entrou essa coisa, que o barco saiu do porto, cara, Fábio Porto aqui está, o barco saiu do porto, porra, vou entrar nesse barco aí e vou defender esse negócio para esse negócio dar certo. O que eu quero é que a coisa dê certo. Para o meu ponto de vista, e a gente não chegou qual o objetivo dessa discussão. O objetivo dessa discussão, na verdade, é uma ampla reforma do judiciário. A melhor coisa que a gente pode ter é mandar esses 11 lazarento para casa. É o mundo Tem ideal. jeito. Isso não é mundo ideal. Isso dá para fazer. Tem jeito. Tá? Depois a gente desliga e conversa aqui. Mas isso tem jeito de se fazer. Tá? E sem essa palhaçada de 142, sem essas bobagens. Tem um jeito de se fazer isso. Tá? Esse é o nosso objetivo. É reformar o país, fazer um país de bem. Se eventualmente o caminho for outro, eu não vou ficar de bobaginha. Eu vou com você na Paulista defender a CPI da Lava Toga. Se for um impeachment, eu quero você lá comigo. Porque a gente não está discutindo meios aqui. A gente está discutindo um fim. A gente tem um problema. A gente tinha um problema que a gente resolveu ontem. Que é um problema fiscal fudido. Isso podia dar uma crise mundial fudida. A minha preocupação era esse problema fiscal ser jogado para o ano de 2020. Cara, até cheguei atrasado de tão feliz que eu tava. Aprovou a reforma da Previdência, Não, cara. chegou atrasado é, de fila sim. da puta. Aprovou a reforma da Previdência. No dia seguinte Beleza. da reforma da Previdência, agora nós vamos pro campo de batalha. O que que é? Metralhadora? É pau? É tal? Eu prefiro a metralhadora. Tá bom, não tem. Se for CPI da Lava Toga, vai ser CPI Agora da você Lava vai, Toga. o que for. Ah, seja o que for. O Mesmo que eu que quero chegue é lá, resolver esse agora tem problema. reforma tributária. É porque- Não, reforma tributária não tem problema Porque fiscal. o ponto- Isso eu já me manifestei, porque- privada e publicamente. É porque muitas pessoas até Se realmente quiser- usaram esse é. argumento depois da reforma da A reforma Previdência. tributária agora é uma cagada. A reforma tributária sem ajuste. Não vai ter. O próprio, A reforma o tributária próprio, sem o O próprio ajuste- líder lá, que agora é do MDB, já falou que não só vai votar bem. o orçamento e só outras A coisas no ano reforma que vem. tributária sem o ajuste do Pacto Federativo é uma cagada. Porque a reforma tributária é Não concordo. consequência do Pacto Federativo. Você tem que primeiro refazer o Pacto Federativo para depois fazer a reforma tributária. Tá? Então, assim, isso aí é indiferente, meu amigo. Porque Não, eu mas não beleza. tenho problema fiscal. Beleza, vamos em virtude terminar. Eu disso. tava terminando. Porra, eu vou falar pra caralho. Então, o que eu queria deixar de mensagem final é que, pô, tem o lado do Fábio, tem o lado do Nando, tem o lado do tio Careca, do Evandro aqui. São lados em que a gente discute meios para se conseguir um mesmo objetivo. A gente está alinhado no mesmo objetivo. Essa é a grande cagada da direita.
A gente abre mão dos nossos objetivos pra discutir meio, cara. Sim, cara, mas isso eu não tem sou que a acabar, direita, cara. Eu sou o Nando, só acabou. Tá ligado? Não, eu não eu gosto não- de pensar, eu não gosto de pensar coletivamente. Mas você já falou. Mas não, Agora vai o Você é a direita sim, cara. Como não, cara? eu sou o Nando. Eu não quero ser. Tem que fazer isso daqui. Não, tem que Nando. fazer outra coisa. Não, eu não Não, vou cara, fazer, cara. você é a direita, eu não vou cara. fazer. Lógico que é, E cara. outra, eu não vou abrir mão daquilo que eu quero falar, dos meus valores Tanto e é a dos meus direita, princípios. quando os Vaporwave entram no seu tweet e te chama de esquerdista, você fica puto. Porque se você fosse só o Nando, você falaria, me chama de direita, me chama de esquerda, tô cagando. Mas porque eu sou o hoje, Nando. bicho, hoje, Mas você é a direita hoje, sim, cara. Você não hoje, pode abandonar hoje. esse objetivo comum, Sim, cara. hoje eu tô com nojo de coletivismos. Só lhe falando sinceramente, estou com nojo de coletivismos. Eu não vou abrir mão da minha vontade de falar, meus valores, dos meus princípios, daquilo que eu acho que é certo. Assim como você também. Agora o Fábio termina, entendeu? E eu faço minhas últimas palavras e aí encerro. Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Essa porra vai ter 10 horas. Beleza? Beleza. Então vai lá, Fábio. Fábio, Eu falo vai pra lá. caralho. Fábio, Obrigado. Já concluiu? Obrigado. Não, eu vou. É o seguinte, cara, eu concordo com todos vocês nesse sentido. Obrigado, querido. É assim, realmente nós queremos a mesma coisa. Estamos discutindo aqui como que nós vamos chegar a esse fim. Você tem razão. Eu só acho que esses ataques no meio do caminho é realmente prejudicial para todos nós. Para mim, para Ô, você. Vina, tudo aquela porra daquele telefone. Para todos nós, o ataque é sempre deixando, e eu sempre uso sempre metáfora de guerra, é sempre deixando um possível combatente para trás. Você vai chegar lá no fim, talvez ou só você, ou meia dúzia. O ou meu talvez... argumento em relação ao Flávio Bolsonaro, cara. Não, tudo bem. Entendeu? Eu concordo. Assim, eu já fiz vídeo aqui, eu não vou me valer de qualquer coisa. Eu também não sou parceiro do Nando em bosta nenhuma, que fique claro. Eu tenho as minhas opiniões, ele tem a dele, você tem a dele. Eu sou eu. Por sorte sua. Eu sou eu. Eu dou as minhas opiniões, custe o que custar. O Flávio Bolsonaro tem um problema, ele vai precisar resolver isso em algum momento. Isso é um fato que ele vai ter que resolver. Não dá para parar o Brasil por conta do Flávio Bolsonaro. Pois é, cara. Eu entendo isso. É um cara. Não dá para parar o Brasil. A gente tá misturando O problema duas é que- coisas. O problema jurídico com o político. Não, mas deixa cara. ele terminar, cara. É a vez dele falar. Então, o que eu vejo o seguinte, eu tento, de alguma forma, ser o John Lennon aí. Não, às vezes não dá. Nu na cama, coiô. Vai. Que merda. Vai, continua. Então, assim, eu tento trazer, falar assim, bom, o que dá pra gente fazer no meio dessa merda toda? O que dá pra gente fazer? O que é o possível? Porque o mundo real é trabalhar com o possível. O que é o possível? Possível é o impeachment? É possível? Lógico. É possível. Então nós vamos fazer? Lógico. É possível a lava-toga? E aí o seu último argumento, que não estava no podcast, e agora eu posso até concordar com ele, bom, se tiver a lava-toga, você vai apoiar. Você não vai abandonar o barco. Não vou abandonar o Ok. barco, cara. É, Porque eu tô nesse barco. Beleza, exatamente. vamos lá. Então, acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, é que no podcast, pra mim, não ficou isso claro. Pra mim ficou claro, quem defende a lava-toga é um bando de imbecil. Sob o ponto de vista estratégico, é Sim, óbvio. mas se É ela óbvio, acontecer, é claro. todos nós seremos imbecis, nós vamos ter que concordar e tocar isso Exato, daí, né? é a minha posição em relação ao Aras. É uma imbecilidade colocar o Aras? É uma imbecilidade. Mas agora eu vou ficar na minha posição atacando o cara gratuitamente? É óbvio que não. O que eu ganho? Nada, o cara é um merda. Mas vamos lá, continua. Não dá, Nando, não dá pra atracar o Não, cara lá beleza, de mas deixa homem. o cara ter... Não tô falando disso, cara. Então, Tô mas você falando falou o cara é o merda. Tô falando que Assim, o no que ele fez pra ser? Não, porra, no último Morning Show, o cara menosprezando o trabalho da Lava Jato, menosprezando o Sérgio Moro, se baseando em Intercept, né? As ações são diferentes? As ações são do cacete, mano. Mas Então, ele é eu um não homem sei, cara. público, acho que tem responsabilidade. Deveria Então, ter, né? mas vamos lá, Pelo menos, né? vamos lá. Você finalizou? A gente volta lá o problema Sim, do cara tudo falar bem. ou não falar, Então ser vamos lá. responsável pelo que Senão fala nós ou vamos não. ficar falando aqui pra cacete, a galera já tá puta, a galera quer fazer outra coisa, quer jogar um Minecraft, alguma Quer coisa. ouvir aí, um Pandora você vai ver. 101? E assim, olha, fizemos essa discussão, eu espero que vocês considerem, eu e o Fábio Rapp a favor da CPI da Lava Toga, acho que não vai acontecer mais. Ele a favor do impeachment, eu vou com ele, se for atrás do impeachment e tudo mais. Mas como eu já falei, que o Flávio Bolsonaro pelo menos se pronuncie a respeito, né? Campeão, faça isso daí, por que não? Por que não? Eu sei por que não. Mas assim, no final vocês deixam os seus comentários, o que você acha disso tudo aí. E quero agradecer aos dois aqui, espero que não os tenha estressado muito, beleza? Fábio, Obrigado, Deus lhe agradeço. abençoe, querido. Deus lhe abençoe. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado.